Boa noite, pessoal. Acho que, em respeito a todos os presentes e quem chegou no horário, a gente tem que também começar no horário, né? Já que está todo mundo aqui, que se programou para entrar, então vamos começar daí esses 5 minutinhos aí só de que a gente deixou para o pessoal ir entrando. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer alguns combinados para esse encontro fluir bem. Então, todos entram, ficam com o microfone fechado. Quem precisar do acompanhamento em Libras, a gente fixou a Larubi aqui com vocês, mas vocês também podem ampliar a tela dela, quem precisar enxergar melhor. As dúvidas que vocês tiverem durante o encontro, pode erguer a mãozinha para falar ou colocar no chat, que a gente vai organizar aqui junto com a Carol as dúvidas. Link da lista de presença, já vou colocar no chat para vocês. É importante, é muito importante para nós que vocês preencham a lista de presença, avaliem esse encontro, porque isso vai para a prestação de contas, como qualquer outro processo que vocês participam, a gente também participa, também presta contas desse projeto. Então, é muito importante esse processo de avaliação de vocês. Tanto que hoje esse encontro está acontecendo pelo Meet e não pelo Zoom, porque foi um pedido de vocês que a ferramenta Zoom não estava funcionando muito bem. Então, a gente veio para o Meet para testá-lo e ver se a gente consegue fluir de uma forma melhor, né, esse processo. Então, hoje a gente está no encontro 3 dessa trilha, a gente já falou de gestão cultural e a política cultura viva, nós falamos de planejamento estratégico e hoje a gente vai falar sobre gestão e sustentabilidade. E um tema que eu gosto muito, né? Onde a gente vai trazer os ODS, a sustentabilidade, conectar isso com a nossa realidade, do nosso dia a dia. E como que a gente já usa isso, mas a gente não declara. E quanto é importante declarar de que a gente usa, que a gente sabe o que está fazendo, para, inclusive, prestar contas, mas também conseguir mais respaldo com os nossos financiadores, tá? E quem vai conduzir esse encontro hoje é a Carol, diretora-geral do Enrede, produtora executiva, que tem aí anos de experiência na área da cultura e também trabalhou muitos anos dentro do Sesc Pantanal, né, como gestora de núcleo lá, então ela fala com muita propriedade sobre esse tema de sustentabilidade, estuda muito, gosta muito, e está muito tempo nessa caminhada, então ela vai trazer um olhar de quem é da área, com muito cuidado, muito prático sobre esse tema. Então, Carol, com você. Obrigada por hoje. Obrigada, Mayara. Boa noite, eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Estar nessa missão, né, de tentar realmente deixar acessível para todo mundo. Então, eu sou Carolina, eu estou num vestido de manga vermelho, de linho. Eu sou uma mulher mestiça, porque eu tenho lá traços ameríndios, mas eu tenho uma pele parda, né? Tenho uma pele mais escura, porém ainda uma mulher mais clara, não sou uma mulher preta retinta. Meu nariz é um nariz grande, meus lábios são finos, meus olhos são amendoados, eu tenho um cabelo comprido, ele é cacheado. Deixa eu ver, não uso óculos, estou com um brinco de ouro, então é isso. Espero que atrás de mim tem uma parede com alguns quadros da Ruth Albernaz, quadros que retratam a natureza, e tem um playground de gato, porque eu sou mãe de pet. Então é isso. Gente, eu me chamo Carolina, eu espero que essas 2 horas sejam bastante proveitosas. Eu tentei deixar o mais prático possível, para que seja palatável, para que vocês possam sair daqui e aplicar no ponto de cultura de vocês. Então, eu vou iniciar falando que esse projeto, Pontão Lado a Lado, Conexões que Transformam, foi apoiado pela PENAB, né, ciclo 1, pela CECEL, pelo Ministério da Cultura. Então, é um recurso público e é muito importante que a gente relate isso, né, porque as pessoas falam tanto de recurso como se esse recurso fosse para a gente, né, para que a pessoa que aprovou o projeto ficasse com ele, não, né, é o tanto de coisa que a gente possibilita. Tem uma intérprete de Libras, tem toda uma equipe, né, tem eu que estou aqui, então é um projeto com recurso público com muito orgulho. Então a gente é um pontão de cultura, o Enrede ele trabalha com gestão, a nossa proposta enquanto pontão é trabalhar com a gestão que a gente entende que é necessário, que os pontos já fazem no território, tudo que tem que fazer, mas que às vezes a gente peca, fica a trajetória é mais difícil porque faltam alguns elementos de gestão. E essa palestra de hoje, Sustentabilidade de ODS, a proposta dela
é falar da sustentabilidade da Agenda 2030 para pontos de cultura. Nessa trajetória, o que eu fui entendendo? Que os pontos de cultura trabalham a sustentabilidade, vários trabalham. Né? Alguns, a razão de existir é o tripé ambiental, outros é o social, mas eu posso dizer com certeza que não existe um ponto de cultura que não trabalhe a Agenda 2030. O que eu não percebo, eu vejo pouquíssimos pontos de cultura utilizando essa narrativa, seja no seu release, seja no seu site, seja no seu flyer. A Mayara falou que eu fui chefe de núcleo do SESC Pantanal, e eu fiz uma ação quando eu entrei lá. Na nossa programação, a gente colocava o ícone de qual ODS aquela atividade ajudava a fortalecer. Era o que a gente conseguia fazer dentro da instituição. Mas aqui a gente quer ir um pouquinho mais, né, além. Então, eu vou iniciar aqui. A metodologia, como é uma coisa prática, vocês podem me interromper, levanta a mãozinha, que eu vou dar a vez para vocês. Não existe certo e nem errado. Quem me conhece sabe que eu sou da pessoa que defende que existe formas de ver o mundo, então, não interessa o que você fala, a gente vai sair dessa fala sua e vai construir algo. Então, qualquer momento vocês podem me interpelar, às vezes eu posso falar, espera um pouquinho só para eu concluir o raciocínio, que eu sou meio Bob Esponja, mas você vai falar. Então, metodologicamente, você pode inferir, se tiver dúvida. Eu estou meio gripada, então eu estou meio foém. Eu falo rápido, porque eu sou ansiosa. Então, me interpele, se precisar falar mais devagar, me peçam. Ou se não estiverem entendendo, precisar que eu articule mais, porque está foém, vocês me avisem, ok? Então, vamos iniciar. Aqui eu. Quem sou eu? Eu sempre gosto de falar de mim. Eu sou Carolina Barros. Eu sou neta de Marília, filha de Margarete. Eu sou uma pessoa que vive de cultura desde que eu me entendo por gente, porque eu sou filha de um músico. Na minha casa, todo mundo trabalha com música. Todos os meus irmãos tocam em banda. Meu pai não sabe ligar um computador. Todo o dinheiro que entrou dentro de casa foi recurso de música, então eu sei as dores e as delícias do que é viver de cultura, gente. Eu sei quantas vezes lá em casa cortou a luz porque o dono do bar não pagou meu pai. Então, assim, a minha trajetória toda é com arte e cultura. Lá em casa, todo mundo trabalha com cultura. Meu irmão é baterista numa banda, o outro irmão é baterista, minha irmã é cantora. Eu trabalho com cultura, às vezes que eu trabalhei com outra coisa, não foi, foi com cultura, mas foi dentro do SESC, às vezes que eu trabalhei formal. Então, quando eu pensei em unir os dois mundos, de cultura e meio ambiente, porque eu também sou presidente de um Instituto Caracol, que trabalha na defesa da natureza e da pessoa humana. Então, a gente trabalha muito com povos tradicionais. E o Caracol ocupa muitos conselhos. Eu falei, gente, a cultura é primordial para a questão ambiental, então por que não unir? E aí tem dois universos, que é assim. O meio ambiente só lembra da cultura quando é para encerrar ou abrir o evento. Então, é para passar um filme, é para alguém tocar, né? E a cultura só pensa o meio ambiente quando é para plantar árvore. Então, assim, e sendo que a cultura é a grande força geradora para a mudança para esse mundo que a gente quer que aconteça, um mundo mais sustentável, mais justo, ainda mais num estado como o nosso. O lema da Agenda 2030, ele fala o seguinte, ele fala que ninguém deve ser deixado para trás. Aí eu quero que vocês respondam. Pode ser no chat, pode ser falando. Tem coisa mais ponto de cultura do que esse lema? Ninguém deve ser deixado para trás? O que os pontos de cultura fazem? Me fala. Porque a gente diz há muito tempo, há séculos, que ninguém vai ser deixado para trás. O ponto de cultura trabalha ali no território, trabalha ali na base o tempo todo para tentar incluir, para tentar democratizar. A gente sabe que a vida dos pontos de cultura, infelizmente, não são fáceis, deveria ser, né, mas não é. Então, assim, o que eu proponho? Que esses dois universos se encontrem. Já que a gente, mais do que ninguém, defende que ninguém deve ser deixado para trás, porque a gente trabalha, assim, com equidade, com inclusão o tempo todo, está na hora da gente se utilizar dessa narrativa. Porque quem que utiliza? São outras pessoas. Então, os pontos de cultura têm que utilizar assim, né? Que não deixe ninguém para trás e está na hora de dizer que trabalhe, que fortalece, sim, para a Agenda 2030, para o atingimento das suas metas e objetivos. Carol, eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala, e falou tanto no primeiro encontro quanto no segundo, do que é o ponto de cultura e do podcast. Convido quem está aqui também para
para quem puder tiver a boa. oportunidade de ouvir o nosso podcast, onde a gente fala muito de ponto de cultura e dessa ligação intrínseca com a comunidade, que não tem como ser ponto de cultura se você não está ligado com o território, com a comunidade onde você está. Então, isso fala muito, né, quando a gente pensa aí na concepção de ser ponto de cultura. Sim, com certeza. E eu sempre falo assim, que é a cultura que move o mundo e o território, sabe? Por exemplo, quando a gente foi escolhido para a Copa, qual foi o diferencial para a gente ganhar de Mato Grosso do Sul? Foi a nossa diversidade cultural. Quando estava entre os dois estados. Então, assim, cultura é o quê? Esse modo de vida, é o sistema dos nossos valores, crenças, é tudo que faz um povo ser quem é, incluindo sua produção artística. Cultura atua e produz educação não formal, ela gera coesão social, né? Ela fortalece identidades, renda, proteção ambiental e saúde comunitária. E cultura obedece por quê? Porque não há desenvolvimento sustentável sem que as pessoas reconheçam a si mesmas no processo, porque cultura muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Por que eu digo isso? Porque um povo que não se reconhece, que não tem orgulho da sua cultura, dificilmente ele vai cuidar do território. E a gente vê vários exemplos disso, de degradação, de pessoas que não têm esse senso muito forte. A gente teve um caso de defesa do Rio Jauru pelos ribeirinhos. Então, direto a gente tem ataques a territórios, né, geralmente para exploração, e a gente vê povos que têm extrema conexão lutando para defender esse território. Então, a gente teve Belo Monte, que a gente conseguiu barrar durante um tempo, devido à ação. Agora, tinha uma ação no Rio Tapajós, se eu não me engano, proposto pelo governo, e foi brecado por causa disso. Então, se essas pessoas não soubessem quem elas são e a conexão delas com o território, será que elas lutariam tanto para brecar esses avanços? Porque elas sabem o impacto que aquele empreendimento teria no território para a cultura. Lá estão enterradas pessoas, então as memórias de infância. Quem já voltou num lugar quando era criança? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. E aí tinha um lugar lá e você foi, Minas Gerais, fazendo frente à mineração, boa, Josi. Você foi no lugar e você ou reconheceu o lugar que você cresceu, aí você, na hora, se encheu de nostalgia e falou, nossa, eu brincava aqui, eu fui batizada aqui, eu cresci nessa casa. E, ao mesmo tempo, você teve o choque contrário, quando você chega e tem um prédio onde você morou, né? Então, assim, cultura é ODS por causa disso. Se a gente se reconhece nesse processo, a gente se fortalece e a gente cuida, assim, do que é importante para a gente, né? Aí eu queria que vocês lessem esse QR Code aqui, e eu queria saber o que o ponto de cultura de vocês faz. Vocês estão lendo aí? Deixa eu botar aqui também no chat o Mentimeter aqui para vocês. Olha, ó, coloquei aqui. Compartilha com a gente a tela aparecendo as pessoas escrevendo. Estou curiosa já. Vou compartilhar aqui, peraí. Curiosa. Estão vendo aí? Agora sim. Aqui alguém falou que apoia outros pontos de cultura a serem perenes. Vocês podem falar, faça oficina, né? A gente dá curso. O que o ponto de cultura de vocês faz no dia a dia? Eu quero entender. Me proporciona vivenciar o teatro, o que mais? Legal. Vamos ver mais, quem mais coloca. Quem não estiver conseguindo, pode botar aqui no chat, que eu vou lendo, não tem problema. A gente vai se adaptando. Não consigo esse link entrar que nesse você trem. colocou, Carol, ele está abrindo para a gente ver o que os outros responderam. Coloca o link para responder, ver se você consegue. É esse daqui, né? Compartilhar, deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui. Ver se esse vai. Agora sim. Agora foi, né? Uhum. Meu ponto de cultura faz trilhas formativas. O que você faz, José Dias?
Aqui a Artemate oferece cursos Eu e estou organiza escrevendo aqui, eu estou apanhando aqui. Tem problema, a gente vai lendo, ó. A Josiane falou que aqui a Artemate oferece cursos e organiza exposições e procura gerar renda. Legal. Eu já vou falando. A Josiane, o Artemate, o que eles fazem? Provavelmente eles trabalham muito com o ODS 8, que é o ODS de gerar renda. Dependendo do curso, se tiver recorte de gênero, pode ser o ODS 5. Organiza exposições. Dependendo do foco dessa exposição, pode ser o ODS 3, que é saúde e bem-estar. Vamos ver aqui, ó. Oferece acesso à arte e cultura, redução de desigualdade, ODS 10, curso livre de teatro, pode ser educação de qualidade, que elas podem ser juntas, né? Então, ODS 10 é curso livre de teatro, pode ser ODS 4 ou ODS 10, porque reduz desigualdade se aquele lugar não tem curso de teatro. Aumento, acessibilidade de cultura, que é o ODS 10, redução das desigualdades. Dependendo de como é essa acessibilidade, pode ser o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Aqui temos musicalização, fanfarra, dança de corpo, coreografia, teatro, orientação escolar, esporte, informática. Aqui várias ODS também, educação, redução das desigualdades. Dependendo de se for uma comunidade que não tem nada, pode ser ODS 11 também. Se você fizer junto com outras pessoas, pode ser ODS 16 ou ODS 17, né? Parcerias, biblioteca, educação de qualidade, dependendo de como a biblioteca atua. Se for, dependendo do foco também, pode ser ODS 3, ODS 10, ODS 11, que mais? Oferecemos acesso à cultura e arte, cinema, ODS 10, ODS 3, ODS 11. Dependendo do tema dos filmes, pode dialogar com outras ODS, vamos supor, se for filmes do FICA, que é aquele Festival de Cinema Ambiental. Por que eu estou perguntando isso para vocês, gente? Quem quiser continuar, pode falar aí, mas eu quero justamente trazer para esse lugar. Porque o que a gente quer? Vocês viram? Lembra que eu comecei a minha fala falando que vocês já fazem, que vocês já trabalham com as ODS na ponta. Eu não falei isso, não comecei? Eu quero provar para vocês que vocês trabalham. Tanto que eu estou dizendo para você, ó, sua ODS trabalha assim, essa atividade que você... gente, se eu parar essa partilha aqui, por que não está ainda a outra? A ODS que você trabalha, a ação que você promove, fortalece. E eu fui vendo em tempo real o que vocês faziam e fui falando qual que era a ODS que vocês trabalhavam. Então, assim, qual que é o que a gente quer que vocês saiam aprendendo hoje? Que acordo é esse que nós queremos, né? Nós queremos auxiliar esses pontos de cultura que estão aqui a reconhecer quais ODS vocês já trabalham, que vocês deem nome a esses impactos e utilizem ela como estratégia de comunicação, de gestão, fortalecimento institucional e para captar a parceria. Por quê? A gente está faltando, gente, 5 anos para acabar, porque é 2030, né? Tem um prazo, né? Até 2030, sem deixar ninguém para trás. Então, agora está tendo um esforço de aceleração. Por exemplo, eu já vi que o governo brasileiro ele já fez algum estímulo para liberar, por exemplo, convênios para a prefeitura. Então, está tendo um monte de esforço. Está tendo as conferências da Agenda 2030, das ODS, para não deixar ninguém para trás. Então, provável que alguns editais já se alinhem. E outra coisa, qual é a empresa, qual é o cidadão que não gostaria de se alinhar com quem está cuidando do mundo? Eu queria perguntar para vocês, você acha que eu ia falar, não vou patrocinar esse povo, porque esse povo cuida da natureza, cuida das pessoas, né? Eu tenho certeza que não vai existir isso. Carol, então, isso. O José está com a mão levantada. Pode falar, José. Hein, Carol, que eu ia só perguntar para você, né, que eu fico na dúvida aí, referente às ODS, né? Aí você falou aí no meu aí eu só queria saber qual que era. Qual que era? A sua de teatro? Olha, eu trabalho com orientação escolar, informática, musicalização, dança de corpo coreográfico, o esporte, né? E aqui também a gente também produz, né, pães para a comunidade, para as crianças, né? Que nós temos uma parceria, né, com o SESC também, né? Que tem Mesa Brasil. O pessoal que vem aqui, né, para poder ensinar eles, né? Então, os alunos, a partir dos 14 anos, eles também já
já estão aprendendo a fazer, né? Confeitaria, fazendo panificação, essas coisas, né? Que legal. Ó, E eu não sei rapidamente. onde que eu entro aqui nas minhas ODSs aqui, né? E aqui a gente é aberto para a comunidade toda, né? Nós temos o GLS, que ia mais, todo esse pessoal aí, a gente trabalha na musicalização, no teatro, né? Então, aqui é bem diversificado. O ponto aqui é aberto para todos, aqui a gente não distingue ninguém. Não deixa ninguém para trás, José? Não, ninguém. Então tá. José, essa pergunta é muito importante porque ela se conecta diretamente com o que eu vou falar agora. Eu vou responder falando de intencionalidade. Qual a ODS que você trabalha? Depende. Qual a tua intencionalidade? Por exemplo, você me diz que vocês fazem pães. Esses pães, vocês vendem e essa renda volta para essas famílias? Não, a gente só faz, a gente entrega para as famílias. Para eles famílias comerem. Que levam. Isso, eles então, levam para casa. Então, pode ser ODS2. E levam. Fome zero. Olha aí, ó. Se a intenção fosse vender, ia ser ODS1, erradicação da pobreza, e ODS10. Mas como vocês dão esse pão, é ODS2, é fome zero. Vocês estão contribuindo para a redução da insegurança alimentar. Aí você me fala que você trabalha também com cursos. Claramente vocês trabalham com a ODS4. Claramente trabalham com a ODS4. Então, assim, eu já percebo. Você vai dividir por projetos, claro, mas que você trabalha ODS2, ODS4, você falou que é para todo mundo. É intencional ser para todo mundo? Sim. Você coloca isso na sua comunicação, que o público, né, LGBTQIA, APN+, é um público prioritário? Você reserva vaga para esse público prioritário? Se for, é o ODS5 também, equidade de gênero. Você é o único ponto no teu bairro, pode ser o ODS11. E com certeza o ODS10, que é a redução das desigualdades, que é uma forma de reduzir essas desigualdades. Então, assim, o que você precisa... Aí eu vou falar para todo mundo, né? O que define... Quando a gente faz faculdade de música, eles fazem uma pergunta para a gente que é assim: um passarinho cantando é música? Um passarinho cantando bem bonito é música? Eu creio que pode seja. Considerar? Né? Então, eu creio na que faculdade... seja. Ele está cantando, né? Então, você sabe o que a gente fala na faculdade, que o que define ser músico ou não é intencionalidade. Por mais bonito que seja o passarinho cantando, ele não tem intencionalidade de fazer música. Então, se eu tenho intencionalidade de fazer algo, de fazer uma música, ela é uma música, pode ser ruim ou pode ser boa. A mesma coisa com a Agenda 2030. Como que eu vou escolher qual a minha ODS? Depende da minha intenção. Vou dar um exemplo. A gente tem um coloiado aqui no Enrede. O Enrede, esse coloiado é um programa de desenvolvimento de habilidades para jovens através da produção cultural. Quando a gente lança o edital, a gente reserva no mínimo 50% das vagas para pessoas negras do sexo feminino. Né? Então, assim, intencionalmente, a gente já fala que essas vagas são prioritárias para esse público. Vou dar um exemplo. Lá no Pôr do Sol é onde fica o nosso ponto de cultura. A gente oferta aulas de bordado e para as mães. E aí, o que acontece? A gente faz uma atividade paralela para essas mães. Que é para as mães, não, para os filhos das mães, porque a gente sabe que as mães precisam. Então, intencionalmente, a gente entende que a gente trabalha com o ODS4, o ODS5, o ODS10 e o ODS11. Então, assim, o que vai definir para você escolher? Aí tem várias ODS que você pode trabalhar. Mas qual a sua intenção quando você faz o pão? Você falou que é para dar para as pessoas, para elas comerem. Então, claramente, o ODS2. E se você está entendendo que as pessoas passam fome nesse território, é o ODS10 também. Então, assim, é uma coisa que eu chamo vocês para entenderem qual a minha intenção. Porque, senão, o que acontece? Eu faço um curso que de 30 vagas dá 29 mulheres. Eu vou falar que eu atingi o ODS 5? Posso até falar, mas não foi real, porque se eu não trouxe essa mulher, se eu não fizer atividade, ou para essa mulher, ou para se for uma pessoa trans, né, um homem ou uma mulher trans, enfim, a possibilidade que eu não estruture essa atividade corretamente, cometa violências, é muito grande. Então, se eu quero que tenha mais mulheres, vou ter que pensar, qual que é a idade reprodutiva dessas mulheres? Essas mulheres são cuidadoras? Elas cuidam de alguém? Então, assim, isso vai definir como eu estruturo a minha atividade. Se são pessoas negras,
né? Eu vou ter que pensar nisso. Se são pessoas com deficiência, eu vou ter que pensar nisso também, né? Porque se eu falo lá, aparecem algumas pessoas com deficiência e eu não tenho um intérprete de Libras, ou eu não tenho um braille, ou eu não tenho acesso, né? Não tenho acesso arquitetônico, não tenho acessibilidade atitudinal. Então, o que define qual ODS você vai utilizar, José, além da sua aderência a essa ODS, é a sua intencionalidade. Então, toda vez que a gente vai fazer uma atividade, que é o mapa das minhas ODS, lá no final, e aí, uma das coisas que você tem que perguntar, o que eu quero com essa atividade? Quem eu quero atender? Que impacto eu quero gerar? Alguém queria fazer uma pergunta aí? Quem foi? Eu, Maiara, ia comentar que quando a gente recebia os projetos para aprovação, a gente ia ler, tinha vários ODSs lá, né, às vezes expostos. E aí, no planejamento do projeto, é onde a gente questionava. Ok, é para mulheres, né? Você quer atender o ODS de mulheres, mas como você está pensando para privilegiar esse atendimento? Porque não é só colocar e abrir vaga para as mulheres, né? É você pensar nessa intenção de que eu vou facilitar o acesso delas como? Eu vou ter um lugar para deixar os filhos durante as aulas, né? Se for aula, vai ter um cuidador, um assistente ali que vai ficar com as crianças. O lugar tem acesso. Então, assim, é pensar com a intenção antes de executar o projeto, né? Você já pensar, ter essa ideia, essa intenção antes de executar, não depois. E porque Legal. aconteceu, né? Porque às vezes acontece de ter mais mulheres. Não, mas não é isso que a gente fala, assim, né? Sim, tem que ser intencional, né? Romário, pode falar, Romário. Ah, foi a outra intérprete. Tá bom, então. O Edson, aqui antes de eu começar, o Edson ele também postou bastante coisa aqui, eixo de salvaguarda, né? Eixo de economia criativa, enfim, tem bastante coisa aqui, eixo de celebração de tradições, eventos, enfim, é uma atuação ampla. E aí, gente, mais para frente a gente vai falar disso, como a gente divide, por exemplo, ó, como que a gente faz no Enrede? O Enrede, só pelo fato dele existir, ele tem seus ODSs, que é 4, 9, 10, 16, 17. Porque a gente trabalha com gestão, a gente trabalha com parceria, a gente quer construir outros mundos possíveis, a gente quer estar junto com outras instituições, com outras pessoas. Mas quando a gente faz o nosso projeto, cada projeto tem seu ODS. Por exemplo, o Coloiado. Qual que é o ODS do Coloiado? É o DS4, o DS5, o DS10 ou o DS11. Não mais que isso. Por mais que a gente oferte lanche, por exemplo, eu não vou colocar que a gente atende o DS2. Ela não é tão impactante. E o que eu vejo muito? Ponto de cultura que coloca 17 ODS. Eu falo, ponto de cultura ninja. Quando eu crescer, quero ser igual a ele, né? Porque aí tá banalizando, né? Se alguém te pedir comprovação disso, e aí vai banalizando, vai ficando um processo muito complicado. Então, a primeira coisa que vocês têm que memorizar, intencionalidade. Eu tenho que ter intenção, né, de causar aquilo. E juntamente com isso, eu escolho a minha ODS. Aí, vou falar rapidamente. Eu não vou entrar, gente, no que é cada ODS e tal, porque tem um material vasto. Eu quero que vocês pensem como que vocês vão aplicar isso no dia a dia. Se vocês sentirem necessidade, a gente pode destravar umas capivaras aí. A gente tem um curso que chama Agenda 2030 e Projetos Culturais, que a gente fala dentro do projeto, aí eu posso falar, a gente pode fazer uma palestra extra e falar sobre cada ODS. Mas eu tenho que falar, não dá para eu também passar assim, igual um jato por cima, né? Então, como que é essa agenda? Os ODS fazem parte de uma agenda. E essa agenda tem princípios, tem pilares. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses pilares, que a gente fala que são os 5 P's, né? Que são os cinco princípios, que são pessoas, ou seja, a agenda está para as pessoas, então as pessoas são parte importante dessa agenda, assim como o nosso atendimento. Um ponto de cultura existe sem pessoas? Não existe, né? O outro P é sobre prosperidade. Então, assim, eu não consigo ter um desenvolvimento sustentável se eu tenho pessoas e essas pessoas não são prósperas. Então, é um outro P, um outro pilar. O outro pilar é planeta. Eu posso ter pessoas prósperas, mas eu estou acabando com o planeta. Eu tenho um desenvolvimento sustentável? Eu não tenho. E é isso que a gente está vivendo hoje. O retrato, se a gente for tirar um retrato da gente hoje, é sobre isso. Parcerias. Sem parceria eu faço alguma coisa? Eu brinco que até para ser corno você precisa de 3, né? Para 2 não fica corno. Então, assim, não dá para você fazer nada sozinho, né?
Então, parceria e paz. A gente está vivendo um momento que o mundo está com muitos conflitos. Olha como isso impacta aqui. Combustível mais caro, isso atrapalha o tripé econômico, uma insegurança, né? A gente está vendo populações sendo dizimadas, enfim, tem mil implicações. Então, a gente precisa de paz para ter desenvolvimento sustentável. Então, são 5 P's. Algumas ODS, as ODS estão ligadas, algumas estão ligadas mais ao P de pessoas, outras estão ligadas ao P de prosperidade, outras estão ligadas ao P de planeta, outras estão ligadas ao P de parceria e outras estão ligadas ao P de paz. Aqui, ó. As 17 ODS são essas. Uma, erradicação da pobreza. Se vocês quiserem, vamos lá abrir, tem as metas, ela fala todas as metas. O que ela quer com erradicar a pobreza? Quando a pessoa está em situação de pobreza, ela ganha até tal valor. Fome zero, eu quero acabar com a fome. Saúde e bem-estar, tá ligado com saúde, com lazer, com saúde mental. Educação de qualidade, igualdade de gênero. Na agenda, eles não têm uma questão de gênero tão ampla, mas a gente acaba inserindo. Água, limpa e saneamento. A gente tem aqui a ODS 7, que é energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, ODS 9, indústria e inovação, ODS 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, 13, combate às alterações climáticas, 14, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, 16, paz, justiça e instituições fortes, 17, parcerias. Essas são as 17 ODS, eu não vou entrar nelas. Se vocês sentirem necessidade, eu posso voltar e falar, porque isso é uma aula inteira, são as 2 horas. Aqui, ó, eu trouxe daqui porque eu acho importante que vocês entendam. Olha aqui, quando eu falo de pessoas, quais são as ODS que estão conectadas a esse P? ODS 1, ODS 2, 3, 4 e 5. Então, quando eu estou falando de pessoas, se meu foco é trabalhar com pessoas, atender pessoas, fatalmente eu vou trabalhar com essas ODS. Quando eu falo de prosperidade, quais são as ODS que eu estou me referindo mais? 7, 8, 9, 10 e 11. Se eu estou falando de paz, instituições eficazes e paz, ODS 16. Se eu estou falando de parceria, ODS 17. E se eu estou falando de planeta, eu estou falando da ODS 6, 12, 13, 14 e 15. Elas não são exclusivas, tá, gente? Mas elas são mais aderentes a esses P's. Alguma dúvida até aqui? Vou passando para frente. E tchananã, tchananã. O Brasil, gente, eu não sei se vocês sabem que desde as ODS do milênio, que teve antes da ODS 2030, o Brasil foi referência, eram 8 ODS só. E o Brasil foi destaque mundial. Então, o Brasil, como está sempre na ponta de lança da Agenda 2030, ele propôs, aqui no Brasil, a gente tem a ODS 18, que é a equidade étnico-racial. A ONU ainda está analisando, ela não virou global, então ela é uma ODS nossa, beleza? Acho importante passar, porque é muito importante para a gente negligenciar. O que o ODS 18 ajuda? Ele ajuda nessa dimensão que a gente, Ponto de Cultura, trabalha, que não existe desenvolvimento sustentável em um país racista e sem enfrentar as desigualdades étnico-raciais. Se eu perguntar para vocês a cor das pessoas que vocês atendem, qual é a cor da pessoa qual é a cor majoritária, se a gente tiver um território vulnerabilizado, das pessoas que a gente atende? Eu posso dizer que são pessoas negras, porque existe um processo de um país racista construído em cima dessa base racista que promove desigualdade desde do surgimento do país. Então, assim, é uma ODS que os pontos de cultura trabalham bastante, assim, para reduzir desigualdade de acesso pela cor dessa pessoa, né? Uma coisa que é importante a gente entender, vocês repararam que não existe uma ODS específica da cultura? Não existe, porque ela é tão importante que ela está em tudo, entendeu? Ela está nas 17 globais e 18 aqui locais. Então, não existe a Agenda 2030, inclusive a Unesco fez um caderno de indicadores que vai estar lá no site, depois vocês podem baixar os indicadores para a cultura, conectados com a Agenda 2030, também, que vocês podem acessar. Estou falando rápido? Ou tá ok? Deem joinha se estiver tudo ok. Tá ok.
A cultura atravessa vários objetivos, ela não está em alguma coisa. Quando eu falo de educação, de juventude, de trabalho, renda, diversidade, como o José falou, memória, igualdade racial, participação social, direitos, eu estou falando de Agenda 2030. Mas muitas vezes a gente não utiliza essa narrativa, a gente acha que está falando só disso que a gente está falando, de trabalho e renda. Quando eu estou falando de trabalho e renda, gente, eu estou falando de ODS 8, de emprego digno. Ninguém promove acesso a trabalho e renda para a pessoa ser precarizada. Alguém faz isso? Aí eu vou promover um curso para a pessoa ganhar mal. Ha, 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 ha. Se tiver alguém que faz isso daqui, me avisa, que ele vai ter uma conversa lá atrás. Mas eu também entendo que não, que a gente não faz isso. Alguém faz educação para não ter educação de qualidade? Aí eu vou ofertar um curso bem ruim? Ninguém faz isso. Então, o que falta é a gente, de fato, utilizar essa narrativa no que a gente já faz. Porque eu tenho certeza que a gente faz muito bem feito. E aí eu preciso falar de uma coisinha que a gente chama de triple bottom ou tripé, né, da sustentabilidade, que são os tripés econômico, social e ambiental. Gente, tem gente que trabalha já com 5, mas a gente vai ficar nos 3 aqui. A gente está começando, é nos 3 que a gente vai ficar. E aí é legal que vocês entendam que sustentabilidade não é fazer tudo perfeito, é ter consciência dos 3 lados e saber quando um deles está fraco. Por quê? Lembra que eu falei que alguns pontos estão conectados, o tripé que é mais forte é o social? Existem alguns pontos que talvez o tripé mais forte seja o ambiental. Por exemplo, tem um ponto de cultura lá em Alta Floresta, que é, acho que, eu não sei o que lá de Leão, acho que é Dente de Leão. Se for um econômico que promove geração de renda, o ambiental está sempre capenga. Bem isso, Josi. Por quê? Porque eu acho que tem essa dificuldade da gente incorporar nas nossas práticas, né? Geralmente, quem está com o ambiental mais fortalecido? Territórios indígenas, né? Porque eles estão ali, a razão deles existir é o território. O indígena ser um território, né? A gente sabe o que acontece, né? A gente tem o caso de Mato Grosso do Sul, né? Que a gente fala que é a Síria brasileira, que eles são extremamente massacrados, que eles têm as aldeias, né, urbanas. Então, assim, tem povos, tem pontos de cultura que estão mais, que o tripé ambiental é mais forte. Outros é o social e outros é o econômico. O ideal é que a gente equilibre. Não quer dizer que vai ficar todos, talvez, igual, mas é sempre bom a gente estar com, por exemplo, se eu tenho muito dinheiro, a gente tem pontos de cultura, não sei se tem ponto de cultura, mas a gente tem OSCs assim, que só tem dinheiro. O social, a gente não sabe quem atende, não tem intencionalidade para atender as pessoas, o ambiental, muito menos. Um tempo atrás, uma instituição ganhou para fazer um evento. E aí, o que eles fizeram? Deixaram bastante resíduo, resto de pau com prego. Isso foi parar no TVCA. Provavelmente o tripé ambiental, né, dessa instituição está fraco. Ele só pensou, ele recebeu dinheiro, ele fez, tal, pagou todo mundo e tchau. Então, é importante que a gente entenda e tente equilibrar esse tripé. E ter a consciência de quando ele estiver mais para um lado do que para o outro. Isso aqui, né, que às vezes teu ponto está conectado mais a um tripé do que ao outro, é importante que você entenda isso, para não ficar tentando forçar a situação, sabe, gente? Quando a gente fala de intencionalidade, é justamente sobre isso, abrir mão do que não é e assumir o que é. A Jesus falou que a relação da população indígena é muito forte, da ideia de que o território é ancestral, faz parte da identidade, sim, da comunidade. Então, não tem, né, sem degradou o meio ambiente, eles deixam, né, fragiliza diretamente a questão identitária deles. Tripé econômico. Vou falar alguns exemplos aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando quando eu falo. Econômico, vou dar um exemplo. Coloquei evento aqui, mas pode ser outra coisa. Quanto dinheiro circula no seu evento ou na feira que você produz? Quantos profissionais você contrata? Quem vive da cultura que você sustenta? Né? A gente para pensar isso, a gente coloca isso no nosso relatório de atividade, a gente utiliza isso, né, quando a gente vai lá no nosso relatório de prestação de conta, ou a gente só coloca lá que contratou X pessoas, né, que tantos professores, você consegue movimentar e colocar, e aí se você for um pouco mais audacioso, quanto que isso representa, né, de percentual ali na renda, por exemplo, tem gente que às vezes o único recurso que recebe é daquela contratação que você fez. Social, quem você inclui? Quem você forma? Quais relações de confiança seu grupo constrói no bairro? Isso é coesão social. Se eu falo de social, estou falando disso também. Você observa que critério de gênero, raça, inclusão de pessoas com deficiência? Então, quando eu estou falando de social, eu estou falando disso também, né? Eu não estou falando de tudo, é muito mais amplo, tá, gente?
E ambiental, quais saberes do seu território protegem o ecossistema? O artesanato, né, com material local, e a festa que usa o que dá, vou dar um exemplo, acho que tem exemplos muito típicos, a festa junina. Alguns eventos têm uns tripés bem conectados, a festa junina é uma delas, né? Ou então a festa do milho, vou dar um exemplo, a festa do milho. Você tem ali o que gera de dinheiro, você tem o ambiental, porque a pamonha é feita com a própria embalagem ali, e tem o social, que tem um processo identitário. Geralmente as pessoas plantam, ele tem a festa da pamonha aqui, né, no Rio dos Peixes, né? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer quando eu estou dizendo econômico, social, ambiental. Tem mais coisas. E aí, quando você olhar, você tem que fazer essa pergunta, né? Quando eu estou falando de econômico, estou falando de recurso, né? O quanto aquilo impacta aquele território. E isso é um grande gargalo da cultura, porque as pessoas ainda veem cultura num lugar muito romântico. Ai, que legal! Sabe, não vê como um importante vetor econômico, sendo que a gente impacta o PIB mais que a indústria automobilística. Tá aí, né? Economia criativa para falar isso. E o social, a gente consegue comunicar o quanto a gente impacta? O que acontece, José? O que acontece, Josi, se vocês saírem do território que vocês estão hoje, socialmente? Né? Quais são as mudanças a longo prazo que vocês promovem? Sabe, tem que ter intencionalidade da gente medir isso, assim, às vezes a gente fica muito na percepção, assim, de ai, fulano mudou de vida, mas a gente não consegue dizer mudou de vida como, né? Qual foi esse impacto, assim? E não é vergonhoso, gente, a gente utilizar isso é impacto, né? Eu sei que os órgãos financiadores, muitas vezes, eles se preocupam muito mais com a quantidade do que com esse impacto, né? Fala que quer impacto, mas não quer. Mas é importante que a gente saiba falar isso o tempo todo. A Josi falou que a sociedade capitalista é o lugar da desconexão do ser humano com o meio ambiente. É isso. Porque o meio ambiente, gente, a ecologia, a casa da gente, é vista como algo a ser consumido, a ser possuído, né? Lá no César Pantanal, a gente tinha uma frase muito grande que é estar tudo conectado, né? Nós somos, e tinha outra que a gente fala que nós somos todos natureza. Nós somos todos natureza. Quando tá quente, e aí, como é que é, o que acontece? Agora tem uma promessa aí do super El Niño, né? Então a gente é impactado, porque nós fazemos parte desse ecossistema. Só que a gente vê a natureza como um ativo a ser explorado, né? A ser, sabe, expropriado ao máximo possível, né? E se a gente não resgatar essa relação, a gente vai fortalecer essa ótica capitalista e quem acaba se penando é a gente. Qual que é o tema da TE esse ano? Pontos de cultura pela justiça climática, né? Quando a gente fala de justiça climática, na verdade, a gente fala que não há justiça climática, porque quem polui menos paga com mais. Uma pessoa que degrada, ela pode ligar o ar-condicionado dela, geralmente ela detém o maior poder econômico, ela não tá nem aí, ela nem sente os efeitos do calor, sabe? Ela consegue comprar o alimento, mesmo que ele fique mais caro, não é igual a gente que tem que ficar trocando, né? Ela não tá nem aí se tá tendo guerra lá, porque ela consegue abastecer o carro dela. O Antônio, ele falou que os grupos Siriri influenciam muito também a inclusão de pessoas LGBTQIA+, ou até mesmo crianças com síndrome de Down, por exemplo, o grupo Águas do Cachoado Siriri Cururu, olha que legal. É isso, você já está identificando algo, ou seja, de forma intencional vocês trabalham com o DS10 para reduzir a desigualdade e com o DS5 de equidade de gênero, sabe? Então, quando a gente olha para o que a gente faz, a gente vê a riqueza, e está na hora da gente devolver para o mundo o que a gente faz. A Josi falou que aqui no meu bairro, sinal de progresso é arrancar as árvores e as plantas e concretar tudo. Casa sem quintais, praça de grama. Mas eu tenho certeza que a pessoa estaciona o carro na frente da única casa que tem a árvore. Então, assim, por isso que a gente fala do potencial da cultura, né, para mudar. A gente precisa que as pessoas compreendam a importância da gente ter sustentabilidade, né, do meio ambiente, da ecologia, na frente da minha casa, lá. Gente, eu tenho que contar uma. Eu sou a véia que vai lá brigar e pedir para tirar, porque eu que barro as folhas, eu sou bem encrenqueira, assim, né? Nesse sentido. E aí, dando mais um exemplo do tripé econômico, ambiental e social, vou falar do festival de teatro, por exemplo. Econômico. Paga o cachê para artistas, trabalhadores locais, transporte, buffet, hotéis, movimenta a economia. E aí, gente, eu faço um apelo como agente da cultura, né, da gente evitar precarizar a mão de obra. Eu sei que a gente não faz isso, mas assim, evitar quando a pessoa fala, é para mostrar seu trabalho. Quando a gente chama alguém para apresentar num projeto nosso, alguém faz isso, ele está precarizando esse tripé, sabe? As pessoas não peçam de graça, né? Acho que foi a Bibi Ferreira falou isso, a única coisa que eu tenho para viver, né? Que eu vendo. Então,
tomar cuidado. Social, reúne crianças, jovens, adultos, foi o que o Antônio falou, né? Idosos no mesmo espaço, fortalecendo vínculos sociais, pertencimento e a convivência comunitária. E eu sei disso, Águas do Cachoar, Águas do Cachoar é o que fica lá em João Carlos, não é? Eu tô... Isso. Né? Então, a dona Matildes me contou algo, Antônio, que eu quase chorei. Que ela anda 7 km para ir, que 7 km para voltar, e várias pessoas andam, né? Porque vocês não têm o transporte. Até mais, né? E aí, quando ela me contou isso, me deu, assim, até embargou minha voz, porque isso é esse pertencimento. Por que alguém andaria 15 quilômetros no dia para fazer um ensaio? Isso é social, isso é o que a cultura faz. Olha que importante. Quando ela me contou isso, eu fiquei assim, se eu tivesse dinheiro, eu tinha dado o ônibus para comprar, assim, sabe? Porque eu falei, gente, olha a força, porque é a única coisa que vocês têm lá, né? Assim, faz os outros eventos, mas de forma continuada. Isso faz a diferença, né? Faz muita diferença entre essas pessoas com LGBTQIA+, pessoas que têm essas síndromes, entende? Então, é uma mistura de cultura que inclui vários gêneros, né? Sim, e ela me falou também que teve gente que estava com depressão e melhorou, né? Claro, a minha própria tia mesmo, que participa do grupo, ela estava com depressão. Depois que entrou dentro do grupo, sumiu a tal da depressão. Então, ODS3, bem-estar. Olha que legal. Exatamente. Sabe? Então, assim, você viu que vocês já fazem, mas eu tenho certeza que vocês nunca usaram isso e vocês têm que começar a utilizar. Olha a importância disso daqui para o mundo. É importante para a gente e é importante para o mundo. Né? Uma pessoa, porque em um mundo que as pessoas estão cada vez se matando porque não estão aguentando viver, a gente tem que comunicar isso. E como que você comunica? Na linguagem do mundo. A Agenda 2030 é uma linguagem global. Se você falar, todo mundo entende. Sabe? E aí, ambiental, né? Quando você pensa nesse evento, por exemplo, no festival de teatro, você pensa em reduzir resíduos? Você pensa na origem desses materiais? Por exemplo, as meninas, elas estavam fazendo um evento esses dias e elas iam decorar, né? O que a gente falou? O que a Paula falou para vocês, meninas? Oi, ela tinha falado para a gente não usar decorações que envolviam plástico. Né? Pensar os R's, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, assim, isso tem que ser intencional, porque senão, na correria, para onde que você vai? Vai para o fácil. A gente não degrada à toa, degrada porque é fácil, é cômodo, e a gente vive numa sociedade como, né, capitalista, que estimula o tempo todo que a gente tem que ter conforto, menor esforço, né? Então é isso. Então, quando eu estou falando desse tripé, você vê que mesmo sem usar a palavra sustentabilidade, o festival ele pode praticar. Então, eu só tenho que saber nomear. Quanto tempo tem, gente? Já aí? Que eu vou falando, eu empolguei. Alguém quer fazer pergunta? Tá com alguma dúvida? Posso continuar. Glitter. Diminuir tanto o uso daqueles EVA com glitter depois de ver o estrago disso, sim. Priscila, o que a gente fazia? A gente fazia glitter com gelatina. E a gente fazia, lá no César Pantanal, a gente fazia os confete com folha de árvore. A gente pegava de cores diferentes e cortava e fazia os confetes com plantas. E aí pegava de várias cores e ficava tudo colorido. Então a gente fez muito isso, porque lá a gente não podia usar. Massa, né? E aí o glitter a gente fazia com gelatina. Você der um Google, vai estar lá. Receita de glitter com gelatina. Tem uma forma de fazer. Banimos copos de plástico. Pode falar, Josi, pode. Dá para tingir também com tintas naturais, assim. Estou estudando isso agora, de fazer tinta de cebola roxa, de urucum. Sim. E a gente acha que é só uma boa prática, mas as pessoas estão vendo isso também. E aí tem uma pesquisa que fala que não sei quantos por cento do mundo está fazendo algo, o mundo muda. Porque quando está todo mundo fazendo aquilo, as pessoas vão se contagiando, vira moda, né? Vira modinha. Então a gente tem que começar a lutar para ter modinha com coisas que cuidem e degradem menos o planeta, né? Aí, gente, enquanto eu ainda estou falando de Agenda 2030 e ODS, é importante um termo que chama territorialização das metas.
que quer dizer isso? Quando eu comecei a mexer com a Agenda 2030, eu ia lá, lia e voltava. Falava, esse negócio não é para mim. Porque eu não sou um país, eu não sou um governo. Eu li aquele negócio, eu lá dou conta de fazer aquilo. É muito grande. E aí eu fui ficando nessa, fui negando. Aí um dia eu fiz um curso pela própria ONU, que chamava Territorialização da Agenda 2030. E aí eu entendi que eu não é que eu era burra, né? Porque eu achava que eu era burra, ou que não era para mim. É que eu precisava pegar essa Agenda 2030 e territorializar, localizar no território que eu estou. Então, eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer quando eu falo isso. Por exemplo, se vocês abrirem lá na Agenda 2030, na ODS 4, Educação de Qualidade, na meta 4.3, fala em assegurar equidade de acesso de homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, incluindo universidade. O que o Brasil fez? O Brasil, através do IPEA, fez uma meta adequada à realidade brasileira, que qual foi? Como que ele adaptou? Assegurar a equidade de acesso e permanência, considerando gênero, raça, renda, território e outros fatores da educação profissional e superior de qualidade gratuita ou a preços acessíveis. Porque no Brasil a educação é de qualidade, né? E é gratuita. Então, tem países, principalmente do Oriente, que a mulher não pode estudar. Então a gente não tem certos... Mas a gente tem problema com a permanência, com a qualidade. Aí se cria pé de meia, vão se criando programas para garantir essa equidade de acesso e permanência. Aí a gente cria ProUni, porque a gente sabe que a universidade pública não atende para todo mundo, então a gente tenta ampliar, né, financiando, dando bolsas, e por aí vai. E eles fizeram um indicador, que o indicador é o que mede. Aí eu quero a intervenção da Maiara para falar um pouco sobre isso. Você vê que a trilha é uma trilha porque está toda conectada, a gente pode voltar nela. O indicador que eles vão utilizar, e eu quero que a Maiara fale um pouquinho sobre meta e indicador, é acompanhar durante 12 meses a taxa de participação de jovens e adultos da educação formal e não formal, nos últimos 12 meses por sexo. Queria que a Maiara falasse um pouquinho sobre isso, antes de eu ir para a territorialização para o nosso território. Eu acho que, linkando um pouquinho do que a gente falou do outro, né? A gente precisa entender o que é meta e o que é indicador primeiro, a diferença entre um deles, né? A meta, se a gente pensar uma nota da escola, né? É como se eu quisesse... Ei, menina, gente, desculpa que eu tô com 2 crianças aqui. É como se eu quisesse tirar a nota 9 na escola. Isso é a meta, eu quero tirar 9, né? Mas quais são os indicadores? Como que eu acompanho isso? Porque eu não vou chegar no 9 do nada. Então, eu preciso ter um indicador que vai me levar até lá. Então, a quantidade de tarefas que eu faço, a frequência que eu tenho nas aulas, as notas das provas, que somadas vão dar uma média 9. Então, eu preciso pensar em indicadores que vão me indicar, que vão mostrar se eu estou chegando lá. Que vão me mostrar se eu estou chegando lá. Então, quando a gente pensa numa questão de equidade, de acesso, de permanência, nós vamos ter ali um indicador de formação. Então, eu quero formar... coloca o número de novo, Carol, que você falou. Fala de novo. Do 4.3? Fala assim, acompanha a taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal nos últimos 12 meses por sexo. Isso é um desejo, é um sonho. Então, a gente precisa transformar isso numa meta, né? Qual é o número que eu quero alcançar e os indicadores. Então, esses indicadores eu vou ter indicador de permanência, indicador ou de evasão, né? Dependendo de como você quer chamar, das pessoas que estão ali dentro, das pessoas que não estão ali dentro. Qual é a qualidade desse ensino? Como que eu vou avaliar a qualidade do ensino? Existem várias formas de avaliar essa qualidade. Então, eu vou ter vários indicadores que vão mostrar se eu estou chegando neste objetivo posto ali. Né? Então, eu tenho uma meta, eu tenho os indicadores que me mostram se eu estou chegando naquela meta para atingir aquele objetivo que eu disse, que eu quero atingir, né? Que eu quero chegar lá. Por que eu estou mostrando isso, gente? Para que quando vocês forem olhar lá todos os documentos do IPEA, vocês não assustem. Porque é uma meta global, é para todos os países. Eu não posso ter coisas específicas, né? São países de tudo quanto é lugar do mundo, né? De culturas diferentes, né?
Então, o que eu tenho? A ONU, ela apresenta essa meta global. O Brasil foi lá e adaptou para a nossa realidade. Então, ele falou assim, não, a gente já oferta educação pública obrigatória, tem leis, todo mundo é obrigado a ir, se não for, a mãe é presa, né, tem um rolo ali, você pode entrar no Ministério Público. Então, por mais que haja crítica, a gente tem acesso à educação, né? Qual que seria o cenário ideal, que é uma lacuna que tem? Que o município e que o Estado fizesse a territorialização dessas metas. Porque eu acho que territorializar, Carol, assim, é a gente parar de pensar num problema no mundo que a gente não consegue resolver e começar a resolver aquele pedacinho que a gente consegue, cabe a nós, e isso vai transformando tudo, né? De uma forma em escala, de uma forma de como se fossem os dominós caindo. Né? Eu quero derrubar tudo lá no começo, mas eu não atiro a primeira pedra de dominó para que ele vai caindo todos eles. Então, territorializar, para mim, do meu ponto de vista, é eu resolver o pedaço que cabe a mim, né? E aí isso não me paralisa, porque quando eu olho o mundo e preciso resolver o problema do mundo, isso me paralisa. Então, é pensar no que cabe a nós, a ajudar e a resolver. Então, territorializar, para mim, seria reduzir ao meu mundo, ao meu espaço. Sim. É isso, colocar onde eu estou. Então, assim, pode ter algumas perguntas que podem ajudar a gente, por exemplo. Aí vamos pensar no ponto de cultura. A gente não tem essa territorialização, eu procurei. Eu sei que o Cuiabá, quem quer falar? Quem quer perguntar? Larúbia? Ah, tá entrando. É isso? É intérprete. Tá, intérprete. Aí o ponto de cultura traz. Então, tem a meta global, tem do Brasil, deveria ter do Estado, do município, mas no meu ponto de cultura, o que eu vou olhar e o que eu posso pensar? No meu bairro, os jovens têm acesso à formação cultural? Falando de ODS 4, né? E tem um ODS que fala disso, fala de acesso técnico, enfim, mas lá não tem. Posso fazer aqui? Eu estou ajudando essa meta? Estou. Mulheres conseguem permanecer nas atividades formativas? Porque você lembra que eu falei que as ODS elas dialogam entre elas? Então, a ODS 4, ela tem um recorte da ODS 5, que é de gênero. 4 é educação de qualidade, mas eu quero que mulheres, não quero só que homem tenha educação de qualidade, eu quero que mulheres tenham também, pessoas LGBTQIAPN+. Então, você vê que elas vão, né, dialogando entre si. Jovens negros, indígenas, periféricos de baixa renda acessam cursos e oficinas no meu território? O ponto de cultura oferece educação não formal? Há barreiras de transporte, renda, comunicação ou alimentação que dificultam a permanência? O projeto cria estratégias para garantir permanência e não só a inscrição? Quando eu territorializo, eu olho para a minha realidade, o que falta ali, sabe? Então, assim, eu tenho, né, a meta enorme lá da ODS 4, global, tal, tenho do Brasil, mas eu vou pegar e vou jogar aqui para ela. Por exemplo, eu posso dizer... O Enrede, no início, quando a gente começou, a gente falava, a gente trabalha com a ODS 4. Hoje a gente não fala, a gente fala que a gente contribui com a meta 4.3, porque amplia o acesso de jovens e adultos à educação não formal no campo da cultura, considerando desigualdade de território, renda, raça e gênero, e criando condições concretas de permanência. Quando a gente considera desigualdade de território, a gente foca a divulgação nos bairros da margem. Por quê? Chapada, ele não tem transporte público. Então, agora estou vendo que é até um contrassenso, né? Mas como a gente paga bolsa, a gente quer que essas pessoas que... A Josi falou que eu penso que a meta coloca um sonho impossível, perspectiva viável com os recursos que se tem. Sim. E olhando para o seu território, para onde você consegue, nesse pedacinho, né? Então, por exemplo... Fala, pode falar. Desculpa, Carol. É só assim, eu acho que quando a gente pensa na intencionalidade, na territorialização, e aquilo que a gente falou no começo, lá no planejamento do projeto, em ser intencional, quando eu falo da questão das mulheres, né, de gerar renda com a produção cultural, gerar renda com aquele trabalho que a gente está falando. Quando eu penso nisso, intencionalidade dentro do projeto, eu não estou pensando que eu vou apoiar, vou inscrever 30 mulheres naquele projeto. Mas lá, quando eu estou planejando, eu já estou pensando nos indicadores e como eu vou medir que elas geraram renda. Quantas mulheres participaram? Mas, além disso, eu vou pensar em quantas começaram a vender, a produzir aquilo, né, que a gente está ensinando elas a fazerem. Qual que foi o aumento médio da renda? Então, se eu tinha uma renda de 100, 200, um salário mínimo, quanto que essa produção cultural no mês apoiou essas mulheres que começaram a vender?
qual que é a quantidade de produtos vendidos? E aí eu ainda posso pensar em parcerias, quantas parcerias eu consegui formar para que elas fossem lá vender o produto delas? E vejam, aqui poderia ser 2 ODS, né, o de parceria e o de mulheres, mas a minha intenção era arrumar espaços para que elas pudessem vender os produtos produzidos. Então, eu vou pensando e vou trazendo intencionalidade para esse projeto no início dele, na elaboração dele. Eu tenho uma meta, ajudar local 30 mulheres a gerarem renda, né, com a produção daquilo que foi ofertado ali. Mas aí, como eu vou medir, né, como eu vou indicar que eu estou apoiando isso? Quantas mulheres participaram, quantas começaram a vender, qual foi a média de renda, né? Então, a gente traz intencionalidade e resultado provável, a gente consegue provar o resultado. Métrica, né? Jô, você quer falar um pouquinho sobre essa experiência da cerveja cabocla? Porque eu acho que é muito importante. Então, é porque assim, eu não tenho dados específicos, é porque eu conheço as meninas. Mas já vai. Foi um curso que foi oferecido, né, pelo IFMT, do pessoal lá do curso de agroindústria, eu acho que é isso. E foi uma oficina, né, dentro dessa pegada de formação, de construção de oportunidades de geração de renda, né? E são mulheres agricultoras que trabalham, são oriundas de um assentamento, que eles chamam de assentamento Facão, que de vez em quando, inclusive, tem algumas festas tradicionais lá e tal. Mas o legal é que do curso você teve esse desdobramento da organização, né, das mulheres, que geralmente, não sei se vocês têm essa pegada assim das comunidades rurais, geralmente a organização, participação de sindicato, de associação, sempre é o homem que vai. Né? E essa perspectiva de ser para mulheres, direcionada para mulheres, mudou um pouco esse foco, né? Então, também tem esse aspecto que eu acho importante, que eles fizeram para as mulheres. E aí elas construíram esse espaço, né, de produção de cerveja, e todos os eventos que a gente organiza, seja na universidade, ou mesmo, né, quando tem evento pela Secretaria de Cultura, elas vão lá vender a cervejinha delas. E aí elas estão trabalhando com essa coisa, né, de colocar, porque como ela é produzida artesanalmente, também tem um aspecto interessante, que pode virar depois uma trilha ecológica para você ir lá tomar cerveja, ver o processo acontecendo, né? E isso é muito legal. Mas, de qualquer maneira, é uma cerveja muito boa, né? Muito forte, e elas não desistiram do projeto. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Já tem alguns anos isso, inclusive. Sim, eu já tomei. Olha que legal. Quando você fala isso, quando eu tenho uma escala que eu não sei como é que fala, craft beer, essa cerveja caseira, eu reduzo o impacto ambiental. Não sei se vocês lembram que teve um fato que aconteceu, que a Louvada foi multada porque ela despejou resíduos no rio Cuiabá. Então, ela fez isso por 2 vezes. E 2 vezes ela teve que responder. Eu não sei se foi um acidente, eu não sei dizer, mas eu lembro que eu vi isso no jornal, enfim, então é público, né? Olha que interessante, como, né, tá o tripé ali, a gente tem a questão econômica, de geração de renda para essas mulheres, tem o social, que você está falando de pertencimento, de quebra de de uma cultura, enfim, de acesso, de protagonismo feminino. Eu tenho as ODS 5, tenho a ODS 8, que, né, trabalho econômico da comunidade, dependendo de como, se elas fizerem um descarte correto, manuseio desse resíduo, eu posso também ter uma questão com a água ali, porque ela impede que essa água seja poluída. Então, assim, imagina todo mundo produzindo a sua própria cerveja, né? O quão, de forma escala, eu não preciso, se eu vendo em Cáceres ali, né, eu já tomei a cerveja muito boa mesmo, eu reduzo essa queima de combustíveis fósseis. Então, assim, é fantástico. Eu gostei muito do exemplo. A cultura transforma territórios quando se cria oportunidades, fortalece identidades e garante acesso para todos, sim. Tem uma coisa muito legal, eu não precisar ter que sair de onde eu estou. Quer coisa mais violenta do que eu ter que sair de onde eu estou para poder ganhar dinheiro, sendo que, sabe? Então, assim, quando a gente está falando de Agenda 2030, a gente está falando disso, né? E aí a Josi falou uma coisa muito legal, e o Antônio também,
que é inverter essa lógica, né? Quando eu olho para o local, como que eu mostro a potencialidade do meu território? Por exemplo, lá, Águas do Cachoar. É lindo, você tem que pegar uma balsa para ir. É um território bacana, né? Como que eu posso, junto com a minha apresentação de Siriri Cururu, que eu tenho com esse grupo, fortalecer toda essa narrativa olhando para outras ODS? Como que eu posso fortalecer a minha comunidade? Assim, muda tudo quando tem que sair. Muda, você é violentado, você está fora da tua rede de apoio. Então, assim, vamos então usar isso que a gente tem para poder fortalecer onde a gente está? E aí, mais uma vez, eu volto a falar de intencionalidade, né? Vou dar mais um exemplo. Por que eu estou falando? Parece um nome difícil, territorialização, mas localização, vamos chamar de pé no chão, para vocês entenderem. Vou dar um exemplo do coloiado. Ó. As Nações Unidas, na meta 4.4, ela propõe que se aumente substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes, inclusive técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. No Brasil, o que o Brasil falou? Falou que a gente precisa aumentar o número de jovens e adultos com competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Qual que é o indicador que eles querem medir ali? A proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologia de informação e comunicação por tipo de habilidade. Por exemplo, uma coisa que a gente percebeu no Coloiado, que a gente fala muito que jovem mexe com tecnologia. Isso, quem tem jovem sabe que nem sempre isso é verdade. Ele sabe mexer com redes sociais. Pede para fazer um Word, pede para fazer um Excel, pede para fazer um PowerPoint, pede para criar alguma coisa. Eles têm um pouco mais de dificuldade, porque o acesso hoje não é para a cidadania. O acesso é para o entretenimento, e a gente tem que ter isso em vista para não criar essa fantasia que o jovem, ele é incluso digitalmente. Ele sabe mexer muito bem com o celular? Sim. Para jogar, para mexer com o WhatsApp, TikTok e essas coisas todas. Então, viu que tem a meta lá da ONU, aí o Brasil falou, e aí quando a gente olhou para o Coloiado, a gente viu que a gente colabora diretamente por quê? Porque a gente oferece formação prática, técnica e profissionalizante para jovens no campo da produção cultural. Porque a gente não tem um curso livre. A gente trabalha essas habilidades aqui, ó, elaboração de projeto, construção de orçamento, planejamento, comunicação, produção de eventos, e aqui, ó, uso de ferramentas digitais. Enquanto os jovens estão fazendo lá o curso, eles aprendem na marra, as meninas podem falar, como é que é, meninas? Eu queria ouvir vocês, a mexer com tecnologia. Quem quer falar como é que foi esse processo? Vou chamar, se não vier. Dedocraticamente, vou fazer mamãe mandou. Mamãe mandou eu comprar. Duda, como foi para você, Duda, essa questão? O que você aprendeu de computador de informática dentro do projeto, mesmo não sendo foco? Oi, Carol. Nossa, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a mexer no Word, nem sabia o que era o Word. Eu aprendi a fazer documento, agora eu tô aprendendo a fazer contratos também. Aprendi muita coisa. Sim. Ó, o que está falando lá na meta brasileira, né? Que vai no indicador, né? Ele fala assim, que aumentar o número de jovens com competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. O indicador é jovens com habilidades de tecnologia de informação e comunicação. Mas a gente podia medir isso, né? Aqui, ó. Gostei. Né? Então, quais são as ODS que o Instituto, que o Coloiado poderia trabalhar? 4, 8, 10, 11 e 17. E a gente trabalha mesmo, 4, 8, 10, 11 e 17. Só que qual que é a nossa ODS mais forte, que a gente chama de prioritária? É a 4 e a 8. Sabe? Então, o que eu tô... Eu não sei se eu consegui, gente... Ai, meu Deus. Explicar para vocês essa questão da territorialização, porque ela é importante para que vocês não travem. Ixi, meu computador tá dando bug aqui, peraí. Josi, enquanto a Carol arruma, pode falar. Então, eu estou aqui pensando, né, porque tem um trabalho que eu fazia nas escolas que a gente levava uma discussão sobre sexualidade, né, prevenção,
usando coisas básicas mesmo, uso de contraceptivo, camisinha, doenças venéreas transmissíveis, AIDS e tal, né? E uma das coisas que a gente observava era a quantidade de meninas grávidas, meninas mesmo, de 13, 14 anos, estou falando de ensino fundamental ainda, né? E aí, você falando dessa coisa, né, de a gente pensar eu acho que talvez uma política pública seria a gente ter creches, não só a Bolsa Família, mas pensar espaços onde se faz necessário para que as meninas, depois que elas têm os filhos, porque geralmente elas estão, sei lá, às vezes no oitavo, no ano, para que ela continue e faça o ensino médio, por exemplo, ter esse espaço pensado, né, como suporte, porque geralmente o menino abandona para trabalhar, isso é fato, né? Ele não faz ensino médio porque ele vai assumir uma vida por conta da própria necessidade cotidiana da família da onde ele vem, né? Dos locos onde ele está. E as meninas geralmente têm essa pegada de abandonar também a escola, porque ela não tem suporte, às vezes ela não tem rede de apoio, né? E eu me lembro que na universidade isso já era difícil de fazer, porque a gente tentou fazer um centro de convivência infantil no modelo das rodas que a gente tinha no MST, né? Que as mulheres construíam, ela fazia a roda mesmo, né? As mães com filhos se organizavam para que os filhos ficassem aos cuidados as cirandas, né? Isso. E depois trocava, né? E isso a gente não conseguiu organizar exatamente por conta de um certo individualismo, de uma certa espera de que o poder público assuma isso. Talvez isso seja uma coisa legal da gente pensar, sabe? E não é nem ser creche, é pensar a ideia da roda mesmo, porque às vezes você tem 2, 3, 4 crianças ali, e se você se organize, ensina essa molecada a se organizar, você muda a concepção que elas têm até da ocupação desse espaço mesmo, de entender que educação é uma coisa importante. Sim. Ó, pegando aqui em cima do que a Josi falou, mas também o que o Antônio falou, que ele fala, nossa terra é rica em belezas naturais, patrimônios históricos, arqueológicos, biodiversidade do cerrado, isso deixa a nossa terra valiosa, sim. E aí a Luana, em cima do que você falou, José, ela fala, a demanda de creche aqui em Chapá já não atende mesmo a demanda de crianças, aí as mães têm que desistir mesmo do seu estudo, aqui na zona rural nem creche tem, isso ajudaria muito a possibilidade das mães. Aí eu vou fazer uma provocação, dentro do ponto de cultura. Como que a gente pode fazer, por exemplo, nas 2 edições do Coloiado, nós tivemos adolescentes, mães com filhos. Paulo, você quer falar um pouquinho como que era esse processo dentro do Coloiado? Que não vou dizer que era fácil não, tá, gente? Como que acontecia? Então, gente, primeiro boa noite, né? Primeiro, era um processo delas entenderem que para a gente tudo bem as crianças virem, né, estarem presentes, a gente acolhia, a gente dava essa atenção. Então, esse processo delas entenderem, elas sempre falavam, desculpa, aí a criança fazia barulho, aí saía com a criança. E também um processo das próprias alunas de 14, 15, né, 17 anos, que tinham filhos, entenderem que dentro do processo delas, se descobrirem o seu potencial e olhar para a sua maternidade, né, sendo assim, tipo, muito novas, e às vezes a gente via um impasse, tipo, tá, mas eu vou alcançar isso, vou ultrapassar um limite, mas eu também sou mãe, eu também tenho uma expectativa para atender da minha família, que se eu tiver, tipo, no nível tal, eu vou estar sendo menos mãe, porque vai tomar mais tempo, então tinha todo um processo, assim, e aí, né, ficava aquela coisa de, tipo, querer ir além, mas ficar em dúvida que era capaz, que conseguia. Elas, as 2 alunas que tiveram por aqui, né, então não tinha nenhum, né, apoio, então, assim, foi um processo difícil, até para a gente mesmo, foi aprendizado para a gente dentro de tudo isso, né. E a gente se organizava, então assim, aí a provocação que eu faço, tem isso que a Josi falou, que é de extrema importância, mas aí
territorializando, né? Como que eu posso, nas atividades que eu oferto, no meu ponto de cultura, trabalhar essa perspectiva que a Josi colocou, que é tão importante? Eu já penso no meu projeto, uma atividade paralela para essas crianças. As mães podem trazer, tem um lugar para elas ficarem, caso elas durmam. Porque, então, assim, você entende que a intencionalidade está em tudo? Como que eu posso pensar no meu ponto de cultura para que essa mãe, jovem, adolescente, ou essa mãe mesmo, essa cuidadora, possa ter esse espaço? Então, por isso que quando eu falo de territorializar, a gente tem que olhar porque a gente consegue. Porque o poder público não atende nenhuma demanda que é obrigatória, creche é obrigatório. Para fazer isso, a gente tem que judicializar, né? Tem que ir no Ministério Público, tem que denunciar. Mas será que eu não estou reproduzindo essa violência ao ofertar atividades? E por que é importante que a gente coloque? Para que o Estado também entenda, porque às vezes ele dá 70 mil para a gente, 100 mil para o ponto de cultura, 120 mil, e está achando que é muito. E se a gente não coloca isso esmiuçado, olha, eu tenho um método, eu tenho indicadores X assados, e para eu atingir isso daqui, eu preciso ter essa estrutura. Eu preciso ter o curso para mãe, mas eu preciso ter atividade paralela. Isso implica em mais lanche, isso implica em mais equipe, porque criança dá, né? Criança dá nó em pingo d'água, né? Então, eu não posso também só ter essas crianças lá tocando terror, né? Ela vai ficar com esse tempo ocioso. Então, assim, eu faço essa provocação também para quando ponto de cultura, como que a gente pode, né? Enfim, proporcionar isso que a gente saca que falta, né? Tô falando rápido aí? Como é que tá os intérpretes? Como estão os dedos? Tá ótimo. Tá tranquilo. Ai, ai. Gente, outra coisa. Essa parte da territorialização tá ok? Eu sei que é um tema assim. Se tiver ok, dá joinha aí. Se não tiver tão ok, coloca uma risadinha. Tá. Tá, beleza. Então, vamos continuar. Ó, existem algumas ODS que dialogam mais com a cultura e com os pontos de cultura. E eu vou falar quais são. Por que eu estou falando? Porque para que você não corra o risco de botar lá, sei lá, um ODS 6. Para ser um ponto de cultura que cuida do ODS 6, mini tem que ser muito, né, específico. Né, as tartarugas lá, né? A água e saneamento, por exemplo. Deixa eu ver um ponto de cultura que poderia ser, a Ecovila que eu faço parte. Feriado para os grandes, vem almoçar com a gente. A Ecovila que eu faço parte, ela está fazendo um trabalho com a água. Então, se ela fosse Não, amigo, não esqueci. Tá? Poderia dizer que essa ODS 6 é cumprida lá. Então, quais são as ODS que têm mais a ver com a cultura? ODS 3. Quando que essa ODS tem a ver com a cultura? Saúde e bem-estar, né? Quando eu promovo ações culturais que promovem convivência, pertencimento, cuidado comunitário, saúde mental, lazer e vínculos sociais. Se eu faço uma ação que o objetivo é esse, eu estou trabalhando com o ODS 3. Se eu oferto oficinas, formações livres, educação não formal, mediação de leitura, formação técnica em política ou mesmo na cultura, eu estou trabalhando com o ODS 4. Né? ODS 5, projeto com mulheres, meninas, lideranças, enfrentamento à violência, valorização de trajetórias femininas, seja essas mulheres cis ou trans, né? Não estou fazendo distinção aqui. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Né? As ações que eu realizo promovem formação para economia criativa, geração de renda, empreendedorismo cultural, profissionalização de jovens e artistas. Estou falando de ODS 8. Então, tem as ODS, ó. 3, 4, 5, 8, 10, redução das desigualdades, acesso à cultura para grupos historicamente excluídos, democratização de oportunidades e ações afirmativas, ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, cultura como direito à cidade, memória, patrimônio, ocupação de espaços públicos e fortalecimento comunitário, quando eu ocupo aquela praça, quando a Luana aprova um projeto para desenvolver uma ação lá, né, em João Carro, ao invés de vocês terem que sair, para que as pessoas... Quando a gente inverte essa lógica, né, de vocês não terem que sair, mas as pessoas terem que ir, estou falando de direito, né, estou falando de memória, estou falando dessa inversão de uma lógica de centro, né. ODS 2, consumo e produção responsáveis. Produção cultural com sustentabilidade, reaproveitamento, economia solidária, feiras criativas e práticas conscientes, né. Tem gente que está fazendo, eu achei muito legal, aqueles jogos americanos, né, com palha de bananeira, né? Por exemplo, lá onde eu sou do Araguaia, o pessoal faz o buriti, usa o próprio buriti para botar o doce dentro, faz doce de buriti. Então, assim,
Eu estou repensando a minha forma de produzir e consumir, o meu processo artístico, eu penso de onde vem, eu priorizo esses produtores locais, porque tem um impacto, né? De quando eu trago lá na China, em épocas de Shopee, né, a tentação da Shopee baratinho, né? Como que eu penso isso dentro do meu ponto de cultura? ODS 13, Ação e Mudança Global contra o Clima. Faço atividade de educação ambiental, por exemplo, eu sei que o Pontão Flor do Mato está aqui faz, né? E vocês estão sempre postando, né? Tem esse olhar para a agroecologia, tem um ponto lá em Alta Floresta que faz essas ações de é um ponto agroecológico de cultura, né? Tem defesa dos territórios, sensibilização comunitária. A gente tem vários pontos que trabalham nessa defesa do território. 16, paz, justiça e instituições eficazes. Eu promovo participação social, e aí é um pulo do gato, né? Todos os pontos de cultura, que são pontos de cultura, trabalham muito essa ODS, porque, teoricamente, abaixo de um ponto de cultura é o quê? Não é a participação? Não é o fazer junto? Nada, né, sobre nós sem nós? Então, isso daqui dialoga muito com os pontos de cultura, né? Estou falando de transparência, como que é feita a concepção dessas ações, né? 17, parcerias e meios de implementação. Quais são as redes? A gente vive em rede, então olha aí, que louco. Os pontos de cultura estão em rede, esse ODS 17 está em tudo, está na nossa rede, né? Articulação entre os pontos, a gente está indo com a teia. Quer mais ODS 17 do que essa teia? Né? Quando a gente faz parceria com escolas, com universidades, com poder público, comunidades, quer mais ODS 17 e a nossa ODS brasileira, 18. Valorização de culturas indígenas, quilombolas, negras, tradicionais, enfrentamento ao racismo estrutural. Até aqui, alguma dúvida? Estou construindo, tem? Continuando, então. Carol, eu acho que a Luana que colocou só na hora da prova, Pri, não me tira o foco. Na hora da prova? A Luana colocou assim, nosso ponto de cultura, aqui temos mulheres de muitas idades, uma ajudando a outra, principalmente mãe. A gente pode ampliar ele para nessa ajuda das mães, Carol? Luana, você consegue explicar um pouquinho melhor o que você quis dizer para a gente? Oi, estão me ouvindo? Sobre a roda de cultura, eu pensei assim, de uma ajudar a outra, né? Voluntariamente. Mãe, quem sabe ela pode estar se abrindo, às vezes ela está necessitando de uma ajuda e sozinha ela não consegue. E aqui a gente já faz isso, uma sempre ajuda a outra, né? Tinha muito integrante do nosso grupo que sofria de depressão, inclusive a minha avó, e através desse ponto de cultura, a gente ali se reúne e uma ajuda a outra. Então, eu pensei assim, tipo, a gente buscar como que a gente fortalece ele para tá ajudando essas mães aqui da nossa comunidade, essa roda de conversa, a gente pode tá fazendo como para poder a gente estar ampliando ela? Você tem alguma ideia? Sim, quando a gente fala, né? A gente está falando da ODS 17 parcerias. Isso. Então, assim, você, tipo, se inscreveu para ser um ponto de cultura? Você é um ponto de cultura certificado? Por exemplo, o que vai ter? Vai ter edital agorinha do governo. Você pode pedir repasse direto, né, para o Prefeitura de Chapada. Você pode concorrer como ponto de cultura. Né? Eu não sei se é essa pergunta que você está querendo fazer, mas sim, assim, que bom que você já está fazendo. Então, quando você pleitear algum recurso, você vai colocar que você, né, pensa nessa perspectiva dessa ODS, de equidade de gênero, que tem muitas mães que gostariam de participar da única atividade cultural do território, e que para isso vocês precisam de apoio. Vocês podem pedir para os bancos, Sicredi, Sicobi. A gente fez um também agora, ano passado, Carol, com as crianças na escola. Acho que a Matilde até lembra, o Antônio foi uma peça fundamental. A gente fez com as crianças, mas aí devido ao recurso, né, teve que usar roupa do próprio grupo, e até hoje tem crianças que procuram a gente para poder dar continuidade, só que aí devido não ter verba, não ter ajuda de, né, como você sabe como que aqui é difícil, a Matilda vem batendo na tecla com a Secretaria de Educação, para ver se eles apoiam a gente. Falei,
que, pelo que eu estou vendo aí, a gente vai ter que entrar por outro rumo, né? Por um Sim. projeto, agora igual você falou do edital, a gente pode estar ampliando esses dois aí, porque é uma É, coisa que a gente já viu que dá certo aqui. sim, e tem um projeto do governo federal, né, governo agora, que é mais educação nas escolas, que dialoga muito com a cultura. Estava em processo, Uhum. eu não sei se Chapada aderiu, seria importante ver, que é essa atividade de contraturno com cultura, porque vai contratar esses facilitadores, né? Eu não me inteirei muito do programa, mas eu sei que visa reduzir essa desigualdade, né? É o DS10, né? Então, o governo Uhum. entendeu que tem uma dificuldade de acesso, e que essas crianças ficam desassistidas no contraturno, provavelmente que os cuidadores estão trabalhando, então como que eu reduzo essa desigualdade do acesso? Então vamos ofertar atividades de cultura para essas crianças, né? Então se for isso, mas a resposta é mais ou menos essa. Mas É depois, isso a mesmo. próxima, a gente Esclareceu tem mais muito. 2 trilhas, tá, Luana? A próxima é sobre elaboração de projeto e a outra, se não me engano, é sobre captação de recurso, que aí responde bastante esse seu questionamento. Onde vamos Uhum. achar dinheiro para materializar nossos sonhos, para resolver Maravilha. os problemas do território? Tá? Então, Eu vou Odete, participar de todas. por favor, Luana, vou cobrar, vou olhar aqui sua carinha. A Pode Odete, deixar. ela está falando sobre isso. Você já trabalha com Obrigada. negras, culturas indígenas, comunidades quilombolas? Por exemplo, se eu tenho uma aula de capoeira, por exemplo, eu sei que tem um ponto aí, que é o da Mary, né? Que a base é de capoeira, e eles têm uma capilaridade internacional. Então, ela está dialogando diretamente com a DS-18, né? Por exemplo, acho que tem, eu não sei se eles são ponto de cultura, mas tem do Gegé de Oiá, que tem uma questão de gênero e tem uma questão racial. O Quariterê, não sei se o Quariterê é ponto de cultura, mas é um SC que trabalha a questão do audiovisual através da questão racial. Então, né, essa ODS, vários pontos de cultura dialogam com essa questão racial. Deixa eu lembrar um ponto de cultura que seja certificado que trabalha com a questão muito forte racial, que seria essa ODS 18. Eu não sei se o Tereza de Benguela lá, se eles são certificados, porque tem muito ponto em processo de certificação, né? Então eu posso falar besteira, né? Aqui. Agora a gente vai chegar nesse mais mão na massa. A gente falou sobre tudo isso, enfim. Sobre vocês identificarem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam. Vocês, através da minha fala, vocês estão conseguindo identificar quais são os possíveis ODS que vocês trabalham, nas atividades que vocês já fazem, ou não? Sim? Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui como identificar quais ODS que o Ponto de Cultura já trabalha. Então, algumas coisas eu tenho que pensar. Qual o problema do território a ação enfrenta? Por exemplo, quando a Luana me fala que as mães gostariam de participar e não conseguem, eu tenho um problema aí, né? Ou então que não tem acesso, que eu não tenho recurso. Então, eu queria perguntar para vocês. E aí vocês podem anotar aí. Vocês vão ter acesso a esse template, não precisa anotar, mas aí para fazer meio que uma tarefa em tempo real, mas em casa também. Qual que é o problema do território? A ação de vocês enfrenta? Quem que é o público diretamente beneficiado? Quem que é? É mulher? É homem? É criança? É jovem? É mulher negra? É uma mulher trans? É público LGBTQI? Que transformação, a ação que eu proponho busca gerar? Que evidências mostram essa transformação? Lembra lá que a Mayara falou que eu preciso, né, medir? E qual ODS dialoga com essa transformação? Então, existe uma forma de eu tentar identificar. Aqui na frente, ó, a gente vai fazer uma tarefinha. Vamos ver se é o próximo. Aqui. Mapa ODS do meu ponto de cultura. Tá todo mundo aí com papel e caneta na mão? Eu ia botar no Mentimeter, mas ia ficar muito bagunçadão. Quem tá com caneta aí? Pensa em uma ação do seu ponto de cultura. Alguém pensou? Uma ação ou um projeto que você já desenvolve? Já pensou, né? Sim, ok. Anota essa ação e pensa. Oficina de pintura, ótimo, Josi. Quem que participa dessas oficinas de pintura? Quando eu proponho essa oficina de cultura, que problema eu estou querendo enfrentar?
Quando eu oferto essa oficina de pintura, que mudança ela gera? Já estou usando de pintura porque é a que a Josi deu aqui, mas pode ser a de vocês, se alguém quiser dar outro exemplo, né? Que habilidade, direito à oportunidade ela fortalece? Né? E que evidências existem disso que eu faço? Por exemplo, alguém virou um desenhista? Alguém virou um professor de desenho? Alguém vende o seu quadro a partir dessa oficina? Beleza, então você vai pegar a ação que você faz, você vai identificar esses impactos, e aí, a partir do momento que você identificar esse impacto, a gente vai tentar colocar as ODSs para essa ação. Entenderam? Preciso de ajuda enquanto eu vou pegar uma água. Preciso de mais tempo, eu vou chamar as pessoas para falar. Vou dar a própria produção das telas, né? Eu vou dar... deixa eu ver aqui, enquanto eu pego uma água aqui. Vou dar 3 minutos para vocês, que é o tempo de eu pegar minha água, para vocês listarem uma ação, responder quem participa, qual o problema que ao propor essa ação vocês enfrentam no território, que mudança ela gera, qual habilidade, direito, oportunidade ela fortalece e quais evidências, né? O que gera. Já volto, vou pegar uma água. Eu estou brincando, eu não vou chamar ninguém aqui, não. Tem como explicar? Tenho, Antônio. Seguinte. Você vai pegar uma ação aí. Por exemplo, vocês são da Águas do Cachoar, né? Coloca aí as aulas Siriri e Cururu. É uma ação, né? Que vocês fazem. Aí você vai pegar lá, vai escrever aulas de... Ou vai pensar. Aulas de Cururu e Siriri. Quem que participa dessas aulas? Aí você vai escrever. Ao ofertar essas aulas, o que vocês estão melhorando aí no território? O que vocês enfrentam? O que vocês estão... O que acontece quando tem essas aulas de Siriri e Cururu aí? Que mudança ela gera? O que as pessoas aprendem? Que direito elas têm ao frequentar essas aulas de Siriri e Cururu? Que oportunidade ela fortalece? E o que comprova isso que você está falando das respostas acima? Aí, façam isso, aí depois a gente vai tentar conectar com a ODS. Vou dar um exemplo. Vou fazer aqui a sua, né? Eu vou fazer em cima do que eu conheço, posso falar besteira, tá? Então me perdoa. Oficina de Siriri e Cururu, das Águas do Cachoar, né? Ou é só de Siriri? É só de Siriri, né? Eu acho que é só Siriri, né? Oficina de Siriri. Responde aí para mim. Tá, vamos botar quem participa. Vamos supor que era só mulheres e crianças. Qual o problema que eu enfrento ali, né? Ausência de atividades culturais no território ali, né? Que mudança ela gera? Atividade de lazer, vocês já me falaram. Eu sei que vocês apresentam, vocês geram renda, né? Tem alguém que só vive disso? Não sei. Qual o problema é o transporte, né? Qual habilidade as pessoas adquirem? Aí você vai ter que responder, né? Que direito? Elas adquirem o direito à cultura, porque todo mundo tem um direito à cultura. O que mais que elas adquirem? Né? Elas geram renda? Não sei, mas é um direito à cultura. E como que você prova isso? Então, vamos colocar aqui, ó, oficina de Cururu e Siriri são para mulheres e crianças. Se eu estou falando que são mulheres e crianças, eu estou falando de um ODS. Qual ODS que eu vou colocar? Se eu estou falando que são mulheres, ODS 5, equidade de gênero, né? Se eu estou falando que são crianças, eu estou falando de ODS 10, redução das desigualdades, porque essas crianças não têm nada, né? Aí eu estou falando que aí não tem atividades culturais, é uma terapia gratuita, então eu estou falando de ODS 3.
né? Saúde e bem-estar. E aí, se eu falo que eu tenho direito à cultura, eu estou falando de ODS 11. Então, olha, você viu aí? Eu falei de ODS 3, falei de ODS 10, de ODS 11. E se for só para mulheres, intencionalmente, ODS 5. Então, é esse exercício que você tem que fazer. Menos é melhor do que mais. Não tem problema se você esquecer outra, mas você tem que lembrar da principal. Quando eu penso nas oficinas de Siriri, do Águas do Caxuá, qual que é o ODS que mais se conecta com o que eu faço? Eu acho, olhando aqui, que é ODS 10 e 11. Por quê? Porque vocês não têm nada aí, pelo que vocês me falaram, né? De atividade de lazer. Então, estou falando de ODS 10, que é redução das desigualdades, e ODS 11, que é comunidades e cidades sustentáveis, né? Ter acesso à cultura numa comunidade igual vocês, num distrito, é importante. Então, assim, é esse exercício que vocês têm que fazer. No início vai ser bem difícil, né? E aí vocês podem reassistir isso daqui, pode me mandar mensagem, e a gente vai tentando fazer, mas tem que partir de algum lugar, né? Então, vocês vão fazendo isso com ação, vocês podem aí, de acordo com vocês vão pegando a ação, vocês vão fazendo com um projeto que é maior, por exemplo. Eu coloco nos projetos, que ao realizar esse projeto, a gente contribui para o atingimento das metas das ODS tais. Então, eu boto no projeto, e aí depois a gente vai pegando por atividades. Se eu olhar, eu vou saber se vamos supor que eu falo que eu contribuo para o atingimento da ODS 5, da ODS 5, mas chega lá e eu não tenho nenhum critério de gênero. Aí eu falo que eu contribuo para o ODS, deixa eu ver uma ODS aqui bem específica. Para o ODS 8, que é geração de emprego, né, crescimento econômico lá, mas eu não tenho nada que gera emprego. Então, viu que tem que tomar cuidado? Que se é uma pessoa que entende, se eu sou aparecerista e cai na minha mão, vai levar tinta. Se a ODS for um critério, então tem que tomar cuidado. Então, esse primeiro exercício pequeno. Por exemplo, vocês fazem a oficina de Cururu e Siriri. Vamos supor outra coisa. Você vai fazer essa roda aí com as mulheres. Vamos tentar pensar? Então, qual que é o nome da atividade? Quem é que participa dela? O que ela enfrenta quando eu proponho? Que mudança ela gera? Né? O que a pessoa tem? O que eu fortaleço quando eu oferto aquilo? E como que eu comprovo isso? Beleza? E aí, a próxima etapa, se vocês todos já fizeram, levanta a mão. Sim, não, talvez, não fizer, não precisa mentir. Não vou chamar ninguém, não. Antônio e Paulo não conseguiu, né? Antônio, qual que é a dificuldade, Antônio? Você quer falar? Porque às vezes a gente pede muito em cima da hora, fica difícil, né? Esse dia me perguntaram qual que é o mico que eu passei, eu não consegui lembrar na hora, depois eu lembrei vários. Sob pressão, não consegui lembrar. Lembrou uma vez que eu passei o Sesc Arsenal com o vestido todo levantado, minha bunda toda de fora. E eu só lembrei isso depois, no fim. Você está quase terminando, mas você está fazendo. O importante é fazer o exercício. Primeiro com a ação que é menor e a gente vai ampliando, vai aumentando até chegar no projeto, tá? E aí, pensando no projeto ou na próxima atividade, que depois eu vou falar onde vocês vão utilizar isso, eu posso criar uma frase estratégica. Exemplo. A oficina de produção cultural contribui com a ODS 4 e a ODS 8 a oferecer formação não formal para jovens, desenvolvendo competências técnicas para atuação em projetos culturais, comunicação, eventos e economia criativa. Entendeu? Então, assim, estou pensando que vocês vão utilizar isso nos rolês de vocês. Posso passar para frente ou vocês ainda estão com dúvida da atividade anterior? Que está conectada é o desdobramento. A gente não está falando aqui de todas as ODS o tempo todo. E a proposta dessa oficina de sustentabilidade ODS, que eu prometi lá no começo, vocês já trabalham com sustentabilidade com a Agenda 2030, vocês só precisam aprender a dar nome, né? Então, eu vou falar aqui como que vocês podem utilizar. Primeira coisa, vocês têm que aprender a dar nome, nomear, lembra que eu falei? Então, vocês vão escolher a ação, vão responder aquelas perguntas e vão aprender a nomear. Aí, eu vou falar onde que vocês podem utilizar. Descobri quais ODS que eu utilizo, tô craque em todos os meus projetos. Onde que eu posso utilizar isso? Carol me deu isso, eu vou botar na gaveta? Vou botar no meu bolso? ODS 3, 4 e 11. Então,
saúde e bem-estar, porque é uma atividade que proporciona saúde mental. Obrigada, Josi. Educação de qualidade, com certeza. E 11, cidade e comunidade sustentável. E dependendo dos níveis que tiver, Josi, essas oficinas de pintura, se tiver vendas de tela de forma intencional, se você vai falar de empreendedorismo, eu arriscaria até uma ODS 8 aí. Se o foco for esse. Mas se o foco for que as pessoas tenham esse momento, porque a gente não precisa transformar em forma de em trabalho tudo que a gente utiliza para hobby, né? Então, se for 3, 4 e 11, é isso mesmo. Ó, essa ODS pode aparecer em vários materiais. Eu posso colocar no meu release, lá, que é o ponto de cultura, trabalho na perspectiva da Agenda 2030. Eu posso colocar nos posts do Instagram, posso colocar o íconezinho lá na minha arte da ODS, que é aquela atividade, por exemplo. Essa palestra de hoje, a ODS 17 inclui, Carol? Se você tiver parceria, sim. Por exemplo, essa palestra de hoje, eu poderia colocar o ícone ali da 4 e 17, 16 e 17, porque instituições eficazes, a partir do momento que os pontos de cultura começam a trabalhar com a Agenda 2030, eu fortaleço essa instituição, ela fica uma instituição eficaz. E 17, porque a gente está trabalhando em rede, né? Sem vocês aqui, não teria razão disso. Prestação de relatórios, a gente coloca muito em relatórios, se olhar nos relatórios do Enrede, está lá. Prestação de conta, a gente coloca. Portfólio institucional, a gente coloca. Projetos para editais, seja emenda parlamentar, eu coloco lá embaixo. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Esse projeto, para tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. O projeto do Pontão tem, Carol. Esse... Tem, né? Tentar achar ele aqui. Tentar não, tá aqui fácil, peraí. Para vocês verem que a gente usa isso daí também. E eu estava até falando com a Paula esses dias, falei, cara, a gente podia botar os ícones, né? Mas às vezes dá... meu computador, não tá. Não vou conseguir mostrar, meu computador tá querendo dar greve, então vai deixar. O que eu posso colocar? Por exemplo, tem gente, eu não sei se já foram em eventos que as pessoas fazem uns totens, assim, com as ODSs, no Sebrae tem muito, eu posso colocar isso, eu posso colocar no meu banner, posso botar nos materiais gráficos, posso botar no meu site, você entrar lá no site do Enrede, tem Mara, não lembro, porque está em reformulação, né? A gente só tem no mapa estratégico, né? Olha aí, ó. A gente tem que colocar lá, né? Tem mas no Pontão agora também, no portal do Pontão, que novidades, gente, deve sair esta semana que vem, o nosso portal do Pontão, onde a gente vocês vão ter acesso a todos esses materiais, a gravação dessas aulas para assistirem e reassistirem inúmeras vezes, um FAQ com perguntas e as principais perguntas e respostas que a gente tem recebido aí no dia a dia. Então, lá também vai ter, que são os ODS do Pontão, né? A gente trouxe aqui o 4, que é educação de qualidade, para o Pontão, porque eu acho que todo esse projeto nosso é ligado na educação, né? A gente está falando de gestão, mas através da educação. Na redução das desigualdades, a gente trabalha o 11, cidade e comunidades sustentáveis, o 16, paz de justiça e instituições eficazes, né, que é para organizar e a articulação dos pontos de cultura, e o 17, que a gente trouxe, que é parcerias e meios de implementação. Sim. Esses são os ODS deste projeto que a gente está executando hoje aqui com vocês. E como citar, gente? Você não vai citar, assim, é um exemplo fraco. Projeto alinhado às ODS 4, 8, 10, 11 e 17. Parece unido unité, salameminguê, né? Você colocou lá, então você vai colocar que o projeto dialoga com a ODS 4, a ofertar formação não formal para jovens. A ODS 8 é desenvolver competências para atuação profissional na economia da cultura. Com a ODS 10 é ampliar oportunidades para a juventude dos territórios. E a ODS 17 é articular redes de cooperação entre pontos de cultura, artistas, educadores e instituições públicas. Então, a gente vai começar a utilizar, vocês vão ter acesso a esse template, porque no início a gente pode copiar, não tem problema não, tá? Super copio. Eu aprendo copiando e depois eu crio, né? Porque eu sou criativa. Como usar no fortalecimento institucional? O que eu quero dizer com fortalecimento institucional? Para deixar a minha instituição forte. Onde que eu uso isso? Não só na comunicação, mas dentro também, né? As pessoas dentro da sua instituição sabem que vocês trabalham em perspectiva, se chegar alguém perguntando, ou só você sabe? Né? Então, se no seu planejamento, por exemplo, você pergunta, no nosso a gente pergunta, sabia?
Quer ver se eu mostrar aqui para vocês do site Instituto em Rede. Inclusive tem que ser revisto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que lá no nosso tá, ó. Vou tirar e vou mostrar, para vocês verem. Então, assim, quer ver? Vou colocar aqui, ó, parar, apresentar outra coisa aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Aí, ó, você tá vendo? Ó, lembra que eu falei que a razão de existir do Instituto em Rede Tá meio era... cortadinho a parte de cima da visão e da missão. Ergue um pouquinho Isso, perfeito. Melhorou? Ó, quando eu falo de fortalecimento institucional, a gente tem aqui, ó, no nosso mapa estratégico aqui, tá vendo? Então, vocês podem colocar, não precisa ter mapa estratégico, mas pode botar em algum lugar, né, onde foi importante para vocês. Deixa eu voltar aqui, partilhar, voltar para onde estava. Pronto, vocês estão vendo, né? Tá. Monitoramento, né? Vocês colocam, vocês medem isso, né? Tipo, durante a execução, quantas pessoas... Porque, assim, se eu falo que eu trabalho com essa ODS 5, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, monitorar quanto de equidade de gênero eu tive ali, né? Imagina, eu falo que eu trabalho com a ODS 5, eu só tenho homens inscritos, né? Alguma questão teve, né? Houve permanência, né? Se eu estou falando que eu trabalho ali com permanência, eu uso lá a meta do Brasil lá para a meta 4.3 de equidade de permanência, equidade de acesso e permanência. Se eu estou falando da ODS 8, houve geração de renda, então eu posso utilizar isso no meu monitoramento, né? Enfim, não precisa começar assim, claro. Na avaliação, eu utilizo o que me dou, quem foi beneficiado, porque se você pode falar assim, que com resultado tal, vocês comprovam que vocês contribuíram para o atingimento da meta da ODS 8, por exemplo. Se na feira aumentou tanto a venda, foi tanto por feirante. Né? E nas prestações de conta também, vocês podem colocar qual foi a meta, enfim, né? E aí começar, né, a trabalhar. Gente, o que eu queria dizer? Os pontos de cultura, eles não precisam começar do zero, porque a nossa divulgação toda foi em cima disso, né? Que vocês já fazem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar essa narrativa na nossa comunicação, na elaboração do nosso projeto, né? A gente precisa assumir isso, porque as pessoas estão utilizando, faltam 5 anos para atingir, e a gente está bem longe, então vai ter, provavelmente, um processo de aceleração. A ONU lança editais, né? E com certeza, se você colocar lá que você trabalha com a perspectiva da Agenda 2030, vai melhorar. Quando a Cintia estava no governo do estado, ela colocou as ODS, era critério de pontuação, né? Então tinha as ODS lá. Então, provavelmente vão ter vários editais. Tem a plataforma, acho que, eu não lembro, mas tem uma plataforma das ODS que trabalha em cima disso, entendeu? E que lança projetos, editais. Eu sei que, por exemplo, alguns bancos, tipo o Sicredi, ele tem no relatório dele a questão da ODS, então se você for escrever um projeto para o Fundo Social e colocar que você trabalha pela perspectiva da Agenda 2030, você acha que entre você e um projeto que colocou isso, quem que vai ter mais visibilidade? O projeto que colocou ou que não colocou? E aí, como a gente está encaminhando, que eu vou abrir para perguntas, né, antes que a gente estoure o tempo, eu queria que cada pessoa escrevesse no chat uma coisa que vai fazer nos próximos 7 dias. Ou documentar uma ação, identificar um ODS, né? Ou mandar uma mensagem, né, para outro grupo, para propor algo. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês vão fazer em posse desse conhecimento. E eu abro para perguntas agora. Quem quiser perguntar, né? Eu estou abrindo para perguntas. É isto. Vixe, escrever um projeto. E aí é uma boa, diz que vai abrir, né, Josi? Não sei. Diz que no final de maio a proposta é que abra, não sei se vai abrir, edital do governo do estado, da Aldir Blanc, viu, gente? Eu sei que Cáceres está aberto, né, Josi? Abriu agora, né? Várzea Grande, Carol, lembra? Várzea Grande. Várzea Grande abriu, sim, ó. Cáceres abriu ontem, Chapada disse que já vai abrir, né? O José falou que vai aprimorar para o edital do Ponto de Cultura de VG. Precisa de ajuda, tamo aí, é só chamar. E vou legal, tentar identificar.
Nosso Fale. próximo encontro vai falar sobre elaboração de projetos. Se ainda der Sim. tempo, aí fiquem atentos, que olha, a gente é na hora exata aí para a gente Sim. pegar as dicas, insights para a gente elaborar projetos. E o que a gente vai fazer nessa elaboração de projeto, gente? A gente vai falar daquelas perguntinhas fatídicas dos pontos de cultura que várias pessoas têm dúvida, né? A gente não vai falar só de elaboração de projeto, porque elaborar, a gente aprende a elaborar elaborando, né? Eu participarei de todos, que era capivarinha, hein? Ai, José, eu tô louca para mostrar para vocês como é que tá ficando essas capivaras lindas também, viu? Então, assim, que bom que vocês vão colocar. Se vocês precisarem de ajuda, é só chamar a gente. A gente está à disposição, né, de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem registrasse presença, avaliação de reação, e eu queria abrir. Tenho que organizar e elaborar o projeto, preciso de ajuda. Chama nós, Eliane. Eu quero abrir para perguntas. Perguntas, dúvidas, elogios, críticas. Posso largar essa vida de palestrante e fazer massa de macarrão? Quero ouvir vocês, tá, Berta? Pode fazer pão também, que é gostoso seu pão, mas prefiro essas palestras. Gente, antes de mais nada, de vocês também fazerem as perguntas, por favor, a gente também presta conta, esse é um projeto aprovado pelo edital, então a gente precisa que vocês preencham a lista de presença e façam a avaliação de reação. O link está no chat, já coloquei algumas vezes. A gente tem 9 respostas e a gente está aqui entre 22 e 23 pessoas, então queria muito contar com a participação de vocês. Outra coisa, também está aqui no link do chat, o nosso grupo do WhatsApp, ele não é só para recado, para vocês mandarem inscrições. Numa das avaliações de reações foi colocado que a gente precisava de um lugar para troca, e a gente pode trocar nesse grupo da trilha. Né? Fiquem em dúvida qual ODS colocar no projeto, José. Pergunta lá, contribui, a gente conversa com vocês, troca. As outras pessoas também podem tirar dúvida com a pergunta de outra. Então, vamos aproveitar esse espaço também para a gente poder compartilhar, confraternizar, conectar, que vai ser muito bacana, tá? Sim, a gente está aqui, a gente gosta muito de partilhar, gente. Porque uma coisa que deixa a gente mais frustrada é quando a gente vê as mesmas pessoas sendo selecionadas nos editais. Então, ao invés da gente dizer que é panela, que é isso, que é aquilo, a gente prefere compartilhar e trocar entre a gente para que nosso projeto fique tão imbatível que a pessoa, nem se ela quiser me sacanear, ela vai conseguir. Eu não gosto da narrativa da panela, não porque eu não acho que exista, mas porque eu acho que é uma forma muito simplista da gente se desresponsabilizar. Se alguém, eu sempre fui assim, quando meu projeto não passava, eu ia atrás, queria saber por quê. E eu falava, eu vou fazer o melhor projeto. Não é à toa que eu aprovo bastante projeto, mas porque eu sou essa pessoa, entendeu? Então, ao invés da gente atribuir ao outro, que o outro, não, eu vou fazer um projeto tão fantástico, tão bem feito, tão bem comunicado, com a Agenda 2030, com ODS, que mesmo se a pessoa quiser me sacanear, ela não vai conseguir. Então, é essa convocação que eu faço, sabe? Da gente se aprimorar, a gente melhorar tanto que não vai ter espaço para que o meu projeto não seja selecionado. E a gente existe por causa disso, gente. A gente quer que todo mundo acesse, sabe? É isso. Todo mundo? Maiara, você gostaria de encerrar a trilha? Então, né? Foi um prazer ter você com a Falar gente. a próxima. Quando que é a próxima? Dia 18 de junho, né? Dia 18 de junho, a gente vai falar de elaboração de projetos. A É um Silvia prazer Machado. imenso, Carol. Eu acho que eu sempre aprendo, toda vez que a gente conversa, que a gente compartilha, que a gente troca, em todos os momentos. Foi muito rico hoje, porque a gente conseguiu fazer o link dos três encontros. No primeiro, onde a gente fala sobre ser ponto de cultura, sobre políticas públicas de cultura viva, sobre estar junto dentro do território, compartilhamento. No segundo, a gente falou sobre sonhos, sobre intenção, sobre desejo, sobre colocar no papel e tirar do papel esses sonhos, sobre metas e indicadores. E hoje a gente falou muito sobre ser intencional e divulgar e falar o que a gente faz também, né? Que às vezes a gente precisa mostrar para as pessoas aquilo que a gente encontra e como mostrar resultados, né? Se eu digo que eu quero atingir determinado ODS,
Então, eu preciso também mostrar como que eu vou atingir ele, né? Indicadores e metas, como isso é importante eu conhecer para poder mostrar que eu faço. Então, cada pouquinho a gente vai fazendo esses cruzamentos de informações e vai ver que essa trilha, ela se completa no final, né? Então, agradecer muito a presença de vocês, reforçar que esse é um projeto aprovado pelo edital 25/2024 da CECEL, financiado com recursos da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, por meio do governo de Mato Grosso. Né, a gente estava aqui, então, no terceiro encontro, que o tema era sustentabilidade ODS para pontos de cultura, e queria mais uma vez reforçar com vocês, para vocês preencherem a lista de presença, e a Paula colocou um recadinho muito legal para vocês aqui no grupo também, que é sobre o nosso podcast. Desse último podcast, nosso primeiro podcast, primeiro episódio, já está disponível. Gente, tá a coisa mais linda desse mundo, muito orgulhosa de fazer parte dessa história, onde a gente discute e fala um pouquinho sobre pontos de cultura, políticas públicas, reflexões sobre quem já não pensou em desistir, né? Então, tá muito rico, muito legal. Gostaria de convidar vocês para assistirem junto com a gente. Carol, muito, muito, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente também. Obrigada, gente. Eu também aprendo, né? Diz que quem ensina aprende 2 vezes, é verdade. A Josi convidou a gente para conhecer a galeria. Já manda o endereço que eu quero ir, Josi. Bora para Cáceres. Em Cáceres. E bora brilhar da teia. José, você vai, né? Nós vamos lá. Né? E é isso, gente. Espero que... Enfim, eu sei que é um tema denso, né? Eu sei que não é da noite do dia, porque até hoje, eu ainda tenho também questões, inseguranças com a Agenda 2030, justamente por não ter, mas eu entendo de não ter algo específico na cultura, mas eu entendo que a oportunidade que a gente tem de demarcar esse lugar. Ainda mais numa teia nacional, que o tema é pontos de cultura pela justiça climática, né? Eu acho que a gente pode usar o que aprendeu aqui para colocar lá também, né? Porque eu acho que num dos formulários que ele passou, você trabalha alguma coisa sobre, né, a perspectiva da justiça climática. Então é isso, eu não vou passar do tempo. Eu já anotei aqui, Josi, quando eu queria ir, já foi, né, o do conselho aí, do plano de cultura, eu queria ir, não sei se eu vou conseguir, porque eu tô corrida, mas eu vou, quando eu for já está anotado. Queria agradecer, é isso. Quem gostou, elogia a gente nas redes sociais, o fluxo, né? Vai ser disponibilizado, sim, Eliane. E quem não gostou, chama os inimigos, né? Que diz pra vir, quem não gostou. E quem gostou, chama os amigos para nós, tá bom? Eliane, deixa eu só explicar um pouquinho. Queria que vocês curtissem e seguissem a página do Enrede, porque nos próximos dias a gente vai lançar o nosso portal. Então, todo esse material apresentado pela Carol e todos os outros vão estar disponíveis no nosso portal para vocês acessarem a hora que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, tá? Então, vai estar muito bacana também. Beijo, Já gente. anota, obrigada. E anota a próxima trilha, dia 18 de junho, tá? Marca nada, não. Até mudar uma data para não coincidir com a Copa, então tem nem desculpa, tá? Isso mesmo. Agradecer as intérpretes, muito obrigada, Larúbia. E como que é o nome da outra? Porque aparece, eu sabia o nome dela, só que aparece como... Carla. Como é que é? Carla. A Carla, né? Muito obrigada, Carla, por estarem aqui, ampliando o acesso, né? A acessibilidade é importante, né? Queria ter um acesso integral, assim, enfim. Mas muito obrigada, agradecer as intérpretes, meninas, a equipe que está aí, Maiara, Paula, Isa, Cati, e a presença de vocês, né? Que estão aqui num dia que eu sei que é cansativo, né? Até uma hora dessa. É isso, beijo. Obrigada, se precisarem de ajuda, estou disponível, só me mandar mensagem. No grupo! Beijos.